Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Igor Porto aqui, começando mais um episódio do podcast Afegão Médio e mais uma vez com muito prazer, aqui um grande amigo que vai nos ajudar, irmão na realidade, né? Que vai nos ajudar a desvendar um pouco, a desmistificar a questão de Estado, de governo, as dúvidas que as pessoas têm, principalmente porque agora nós estamos vivendo uma temporada pré-eleitoral e muitas pessoas às vezes desconhecem o que é o governo, o que é o Estado, a competência de cada instituição, e isso vai, com toda certeza, levantar mais elucidações. Vamos resolver, ajudar as pessoas a entenderem o processo de cada um para facilitar, melhorar o discernimento. Então, para a gente conseguir chegar nesse nível, ajudar ainda mais, a gente conta com a ajuda aqui do arcabouço intelectual e cultural do meu irmão Marcelo Carregosa, delegado de polícia, amigo, e é isso aí, irmão. E aí, valeu aí pelo convite, Igor. Pô, fiquei muito feliz quando você me chamou, porque isso realmente é uma coisa muito importante, né? Assim, o que a gente tem como cidadania, a gente precisa entender esses conceitos, mas parece que esses conceitos são tirados da população, né? Exato. E por vários motivos, né? Inclusive, é muito mais fácil você votar nessas horas naquele, entre aspas, um tiririca, né? Que vai falar que não sabe o que é, uma pessoa que vai daqui a pouco decidir sobre a nossa vida. E pior ainda, vai decidir regras que a gente vai ter que cumprir. A gente obrigatoriamente tem que cumprir. E o incrível é que, cara, assim, como que as pessoas, até pela questão de cultura, negligenciam que os direitos, as representações, né, até mesmo as benesses que ajudam a civilização, elas começam no legislativo. Sim, e elas negligenciam isso. A cabeça do povo nosso aqui é muito do executivo, né? Tu pergunta alguém quem que tu votou para prefeito, lembra? Governador lembra, presidente lembra, vereador, deputado, os caras esquecem. Então, acho que isso é de suma importância. Exatamente. Mas vamos lá, o que tu acha, ou melhor, o que tu acha não, tu é da aula aqui. Antes disso, Big Torres, meu camarada, tá aqui, fazendo o melhor pra gente. Antes de começar aqui, eu esqueci, sempre esqueço, eu me furto desse negócio. Pessoal, segue lá o canal Afegão Médio, curte, compartilha para os 10 mil próximos amigos, dê o teu like e vamos com tudo. Irmão, diz aí, muitas pessoas me perguntam, e de fato isso é real, é verdade, o que é governo, o que é Estado, onde é que eles têm que prestar atenção, porque existe uma confusão, acho que desde sempre. Sempre, né? Como é que tu pode ajudar a gente a enxergar isso de perto? Então, isso é engraçado, né? Porque você vê que até grande parte das faculdades de Direito, as pessoas saem bacharéis em Direito e não sabem o que é Estado, o que é Justiça, para que... E isso é importante, porque é entender esse contexto. Aí, o que eu vou fazer aqui? Explicar de forma mais simples possível. Por mais que às vezes não fique tão técnico, mas para conseguir entender. Sim. Porque se falar também juridiquês já era, esquece. Que nem é mais fácil, sei lá, falar aqui em chinês ou falar aqui... a gente conversar em inglês para você parece que é querer fazer as pessoas não entenderem e falar, olha como a gente é inteligente, mas na verdade a gente é estelionato, né? Então assim, para o pessoal entender, existe uma diferença entre Estado e governo, e isso é muito importante, porque independente de quem ganhe, por exemplo, para um executivo que vai virar presidente, vai ter gente que você vai eleger como que vai virar dentro do seu espectro de decisão política, vai ser oposição ou vai ser apoio. Ele vai ser oposição ou apoio ao governo. Sim. E não ao Estado. E isso que tem que entender. Existe uma diferença, porque no momento que você confunde essas figuras, você cria um problema sério. Se você criar normas que atentem ao próprio Estado, como a gente vê hoje em dia acontecendo, e a própria decisão do STF proibindo a polícia... Proibindo não, né? Que não proíbe. Ele proíbe, não proíbe, cria uma situação... Você cria uma desestabilidade no próprio sistema social que a gente vive. Então tem que saber separar o que é governo e o que é Estado. Então, de uma forma bem fácil de entender, assim, mais ou menos, o que é o Estado? O Estado é um computador. O Estado ele não é uma pessoa, ele é um computador. A civilização ela vai criar esse computador. Como elas surgem? A gente primeiro vai nascer em tribos. Certo. É tribo. Então a tribo você tem uma unidade só ou poucas unidades. Assim, é tudo determinado por um campo só. Então religião, família, decisões políticas são tudo dentro do mesmo campo. Então você não separa muito bem quais são aquelas figuras. E todo mundo é igual dentro de uma tribo. Então, todo mundo tem um vínculo familiar, ou seja, parente de algum nível de grau, ou decorrente também de laços de parentesco mais próximos. As figuras são ali todo mundo circulando dentro das mesmas atribuições, ou de poucas funções sociais diferentes. E então você vai ter essa sociedade mais estratificada, você não precisa ter um Estado. Certo. Você não vai precisar ter esse Estado. O Estado ele vai surgir de acordo com as sociedades vão crescendo.
e elas vão se tornando mais complexas. Você precisa regular, e você precisa começar a regular pessoas que por mais que elas vivam no mesmo território, elas não se veem como iguais, a princípio. Depois, hoje em dia, a gente já trabalha com uma igualdade. E só uma dúvida aqui para as pessoas entenderem. Quando você fala regulamentar, você fala 100% voltado a legitimar leis. Leis. É isso, né? Isso. Beleza. É regular tudo. Porque você duas formas de você regular. E aí você tem que entrar no conceito de dominação, que as pessoas têm um pavor quando você fala isso, que parece que a gente é controlado, né? E a verdade a gente é. Assim, o ser humano, ele nasce e ele é colocado dentro de um sistema, historicamente, para ele agir de conformidade com os princípios daquela localidade que ele nasce. Por isso que a gente fala, o chinês ele pensa de uma forma, o brasileiro pensa de uma forma, o islandês pensa de uma forma. Você vê que até as formas sociais deles, como eles comemoram o aniversário, como eles celebram o casamento, você vê que é diferente. E é natural para aquela pessoa que nasce naquela localidade. Então, assim, você agir em conformidade. Conformidade não quer dizer conformismo. Sim. Conformismo, você está preso ali. Você tem uma capacidade de mudar. Mas muito da forma que a gente tem de pensar foi criado por esse sistema secular. Então, assim... Os costumes. Os costumes, leis. Então, isso faz, assim... a galera vai falar do livre-arbítrio, né? A gente tem uma noção de livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio ele não é tão grande quanto a gente acha que é. A gente tem, assim, como determinar nossas escolhas, a gente vai determinar nossas escolhas, mas existem processos seculares que fazem moldar a forma que a gente está pensando nesse momento. Por isso que isso tudo... E o que o Estado ele consegue fazer? Quando as sociedades vão se tornando mais complexas, ele precisa separar os campos, que é um processo que vai se chamar, com um termo bonito, de secularização. Então, você já separa o Estado da igreja. Então, a lei o crime já deixa de ser pecado. Entendeu? Você começa a criar tudo isso, que é o que seria esse processo, que eles vão chamar. E aí você precisa criar esses campos separados, de regular isso. Então, a secularização é exatamente você separar a igreja do Estado. É mais amplo, inclusive, é mais amplo do que isso. Mas é você criar normas também separados de campos separados. Então, eu não misturo mais os campos. Então, uma coisa não é mais a mesma, entendeu? Perfeito. Ou seja, a autoridade religiosa não é mais a autoridade política, não é mais a autoridade familiar, já não é... Então, você já começa a criar outras figuras de autoridade. Isso se confundia muito, mas qual foi o start ali, o ponto de partida desse término, dessa confusão? Você vai ter momentos e momentos históricos. Você tem um Estado forte, que é o que até hoje o nosso modelo é inspirado, é o Estado romano. Sim. O Estado romano ele entra em colapso. Ele vai entrar em colapso, aí vai entrar as repúblicas cristianas e entra a Idade Média. A Idade Média é um momento de estagnação histórica, entre aspas. Vai ter gente que vai defender o modelo da Idade Média, mas não é um modelo estagnante. E o que acontece? A sociedade sempre viveu em guerra, que aí é uma outra função do surgimento do Estado. Então, o que acontece? Você cria unidades de preservação. Conceito do Hobbesiano, né? É o Hobbesiano, ou seja, eu tenho que criar, a gente aqui, nosso grupo, tem que se unir, porque senão a gente vai ser invadido e a gente também tem que atacar os outros. Porque a nossa economia também, o nosso sistema de troca, ele é muito limitado. Então, eu nunca consigo ter o suficiente para fazer troca e eu preciso sempre do outro. E a forma que eu tenho é te matar. E aí, assim, a violência vai passando pela história da civilização e do Estado, todo o tempo de mão dada. E isso é interessante, porque como a violência vai desenrolar também como fundamentos disso. Porque o que acontece? O que é a violência? A violência, antes de mais nada, é uma forma de eu resolver conflito. Só que é a forma mais eficiente de eu resolver conflito se eu tiver força. Porque é o que é minha vontade, dane-se a sua. Então, assim, o vitorioso, quem tem o poder de agir com violência e derrotar o outro, ele nunca precisa fazer concessão. Perfeito. É o que eu quero e dane-se. Eu vou passar por cima de você. Eu vou te matar, eu vou matar a tua família. Só que isso cria também uma situação desestabilizante. Então, a primeira coisa que você começa a ter necessidade de fazer é retirar a violência internamente. Externamente, tu continua em guerra. Mas internamente você precisa pacificar. E aí o que acontece? A Idade Média você tem um problema sério em relação às estruturas sociais, porque vai ter discussão se era Estado na Idade Média ou não. E aí você vai ver o que é o rei da Idade Média. Todo mundo já viu, por exemplo, filme de Idade Média. Já viu como é a guerra na Idade Média? Chega um rei, chama os nobres dos outros e vai pedindo o exército dos outros. Ele não tem um exército. Cada nobre é uma força militar própria, ou seja, ele detém a violência, ele nasce com o direito de deter a violência. O que determina a posição social dele é ele deter a violência. E o contrato que você vai ter com o vassalo, que é o camponês, que era a grande parte, tudo gira em torno da terra, e o contrato que você vai ter com esse vassalo é o seguinte: eu te dou proteção.
Tanto é que vão falar que, assim, qual o título mais importante de um nobre na Idade Média? É pacificador. Certo. Mas não é porque ele é bonzinho, é porque, na verdade, ele derrota os outros. Então, ele consegue criar estabilidade dentro da área dele. Esse modelo é totalmente disfuncional. E aí você começa a surgir, com a queda da Idade Média, primeiro, o capitalismo começa a surgir, né, na forma mercantil, e você começa a ter uma produção com excedente. Perfeito. E aí você vai discutir, assim, até hoje se discute mais ou menos quais foram os motivos que levaram à queda da Idade Média para o modelo do Estado moderno, que é o nosso Estado, que ele vai passando por atualizações. Que ele vai passando por... É igual, como eu falei, a melhor comparação que você tem em relação ao Estado é um computador. O computador você abre o teu Windows, você tem o Word, você tem Excel, você tem tudo. O Estado é a mesma coisa. Você vai abrir, você vai ter educação, vai ter saúde, mas é uma máquina e você vai atualizando ela. E você precisa daquela máquina, porque se você quiser escrever um texto, você precisa abrir o Word. Exato. Então, o que vai acontecer? Aí, você vai ter o aspecto econômico, né? E aí, entrando até num nome polêmico, para que explica isso, é Marx, né? O que é bem aceito. Aí tem que separar a parte sociológica do Marx para a parte política, ideológica dele, que tem uma separação. Por isso que chegar... Assim, criticar por criticar também é ignorância, assim, Claro, sem entender. Claro. A pior ignorância que tem é você falar daquilo que você não entende, de fato. Então, assim, essa parte que ele analisa, que até a melhor comparação que eu ouvi sobre ele foi de um professor meu, que ele vai falar que, assim, ele soube na época, que tem também ver, século XVIII que ele escreve, século XIX, né, 1800 e pouco, soube identificar bem a doença, mas também o remédio que ele receitou foi pior, né? Pô, meu, dizimou. Então, assim, aí muita gente vai analisar por essa questão do ponto de vista econômico, você começa a ter uma produção, você começa a ter excedente, você começa a forçar através de cidades livres, né, um comércio, então você começa a ressignificar a importância do outro, porque agora o outro, assim, para mim é muito mais jogo ter você vivo do que você morto. Até então era mais jogo eu entrar na tua casa, matar e pegar tudo que você tem. Sim. Agora não, é mais jogo eu vender para você, porque eu vou ganhar muito mais a longo prazo. Então, assim, isso daí, como esse mercado ele vai desenvolvendo a sociedade. E você tem também do ponto de vista de estrutura social, que seria depois de tantas guerras, você vai criando também unidades vencedoras maiores. E aí você tem a primeira versão do Estado moderno, né? A versão 1.0, por assim dizer, desse sistema, que seria o absolutismo. E o que o absolutismo vai fazer? Que aí é a marca definidora do Estado. Se perguntar assim, qual é a definição de Estado? Que é a grande questão. O Estado é aquele que detém dentro de um território o monopólio da violência legítima. Só ele pode falar, só ele pode aplicar e só ele pode falar o que pode usar a violência. O resto se decide, cada lugar vai ser diferente. Então, falar assim, os Estados Unidos tem Estado? Tem Estado. A Rússia, a União Soviética tinha Estado? Tinha Estado. A Cuba tem Estado? Venezuela tem Estado? Tem. França tem Estado? Tem Estado. Você muda os designs, mas eles vão ter uns princípios que pode parecer completamente diferentes locais, mas eles vão ter princípios iguais. E qual é isso? O monopólio da violência legítima. Por quê? Eu preciso estabilizar primeiro internamente. Mas o Estado absolutista, que você bem disse que é o monopólio da violência, ele não tem nada a ver, é uma dúvida minha aqui, com, por exemplo, uma forma de governo absolutista. Não. São separados. Perfeito. Porque na escola eu lembro que a única coisa que falava sobre absolutismo era Luís XIV. Luís XIV... O Estado sou eu, né? Que era a monarquia absolutista. O Luís XIV é uma das figuras mais importantes da nossa história, né? Por assim dizer. Assim, a gente come de talher graças a ele, né? Que ele vai reformular ele vai entrar muito na questão dos costumes e da civilidade, ou seja, que ele vai separar, ele vai criar o conceito de civilizado, que continua ali. Ou seja, quem vem de antes ou vem de uma realidade diferente, você vai falar como é bárbaro, não é? Ou seja, agora eu tenho um homem civilizado. O que vai marcar o Estado moderno? Um monopólio. Então, certo. A primeira coisa que o Estado moderno ele vai fazer é criar exército. Então, você vai ter as forças militares modernas, que é como a gente concebe hoje em dia. Não exibe serviço militar obrigatório, essas coisas todas ou não? Vai depender do local, mas sim. Mas qual vai ser a característica do exército? Salário regular, tropa regular para o poder central. Então, eu vou ter esse poder central agora dando ordem. Não é mais vários nobres com força militar. Agora tem uma figura, por isso que eu falo, já é a figura o rei já é o que hoje a gente vai falar do presidente. Ou seja, as forças militares vão bater cabeça por uma figura central de poder. Chefe de Estado. Chefe de Estado. Então, imediatamente eu crio a figura do tributo.
Porque para eu bancar isso, agora eu tenho que ter tributo. Até porque agora você tem dinheiro. Você assim, tem dinheiro entre aspas, né? Mas você pode adquirir lucro. Coisa que você não podia na Idade Média. Até então você não tinha lucro. Se você era vassalo, o que você fazia era para você sobreviver e o resto era para o nobre. Então agora você começa a já ter começar, na verdade, o embrião do que seria uma classe média surgindo ali, assim. Já ainda não vai chamar, obviamente, classe média, porque não é uma classe média, mas você já tem um mercado ali começando a nascer e o Estado, naquele primeiro momento, completamente aglutinador. E o governo também focado dentro de uma figura de uma pessoa, que é o imperador absolutista, que é o Luís XIV. Sim. Mas o Luís XIV, naquela corte dele, ele vai criar os costumes também, que ele vai criar a ideia de civilidade, porque vai além da lei, vai para hábitos, né, que o Elias vai chamar de hábitos, que é o seguinte, são normas que vai marcar a nossa sociedade até então, que é normas de controle de impulso, que ele vai trabalhar ideias de vergonha, que na verdade isso serve para você pacificar internamente uma sociedade. Então, por que a gente come de talher? Para as pessoas não andarem de faca, como andavam até então, e qualquer motivo um sair esfaqueando o outro. Aquelas coisas que a gente vê em filme de briga de bar, de taverna, sabe? Qualquer coisa, era isso que acontecia. Você vai ver relatos, era isso que acontecia. Então você começa a criar, você começa a falar assim, isso é bárbaro. Quem é civilizado não faz isso. Não faz isso. Então você vai marcar que é o quê? É a lógica de controle dos seus impulsos. De violência sexual e trabalhar outros conceitos, de vergonha. Então, por exemplo, a gente vai falar cumprimentar. E aí, como esse processo vai passando por geração em geração até virar uma coisa absurdamente natural. Comer de talher é natural pra gente. A gente não sabe por quê, mas ele teve um objetivo. Tipo, a gente se cumprimenta, mas não é natural isso. A gente começou porque eram guias de etiqueta do civilizado. Civilizado. E por que era isso? Porque quando eu te cumprimento, eu já estou falando que eu não sou teu inimigo. Então eu já crio uma pacificação entre a gente. Perfeito, entendi, perfeito. Assim, as pessoas, aí não é só cumprimentar, é não arrotar na frente dos outros, não soltar barulhos estranhos, porque as pessoas faziam isso o tempo todo, aí virava motivo de briga. Aí você começa a criar essas normas. E como essas normas vão sendo transmitidas? Por gerações através dos pais para os filhos. Seria então a ética social, porque eu parto do princípio... É uma visão, porque a ética não seria... Costumes, hábitos. Mas a ética não seria aquela inteligência perfeita para melhorar a convivência? Sim, que é um processo que na verdade, vamos chamar de racionalização. Você vai racionalizando prática. E isso vai sendo passado de geração em geração, de pai para filho, né? Dos pais para filhos. Então você vê que com a sua filha, o que você faz com seus filhos desde pequeno? Cumprimenta o tio. Ou seja, cumprimenta o tio. É feio arrotar na frente dos outros. Então ela já vai crescendo com esses valores. Então já vira natural. A primeira vez eu tenho que impor. Historicamente foi imposto. Depois já virou natural. E porque as pessoas entendem que sendo natural. Hoje em dia a gente vê como óbvio. Eu não posso chegar... Mas aí que é interessante. Esses exemplos que você deu, eles surgem, de certa forma, de um entendimento social. Que é interligado. Isso é tudo interligado. Estado, sociedade e indivíduos são interligados. Eles são uma rede. Que é um ligado ao outro. O Estado forma o quê, na sua essência? Ele é a máquina. Ele é formado por quê? Ele é a máquina. Ele é formado pela sociedade, que é uma associação de pessoas dentro de um território. E aí essa associação vai crescendo cada vez mais. Nação. Que a gente vai chamar. Nação. Que o conceito de nação também ainda vem depois. Aí você vai ter, vamos até resumindo, aí depois entra no modelo 2.0, que são a era das revoluções. Que o que acontece? O povo começa a tomar o poder do Estado. Que até então era o direito hereditário. O rei nasceu rei. Perfeito. O filho dele vai ser rei. Inclusive, só um parênteses de informação, antes do surgimento dos regimes democráticos, né? Não como forma de governo, que as pessoas confundem isso também, né? Que governo que democracia é uma forma de governo. Não é. Democracia nada mais é do que um conjunto de instrumentos que estão acoplados a uma forma de governo. Exatamente. Né? Democracia como forma de governo na época da Grécia, polis, enfim, que era democracia, aristocracia, né? Hoje não, hoje é um conjunto de instrumentos que de fato acoplam em outra forma de governo. Mas tu parar para ver, antes da Primeira Guerra Mundial, que começou a ruir as monarquias, cara, a carga tributária chegava a 15%. Depois você tem a necessidade de se aumentar o Estado. Mas assim, 15% de nada é muita coisa, né? Que quando você tem 15% de muita coisa, você vai criando a classe média nesse período, né? Sim, mas eu digo na proporção do tributo. Você sai de 5, que até então mantinha todo o Estado, inclusive o Exército, e você pula para meados do século XX, ou melhor, dos anos 20 do século passado, século XX,
35%, 50%. Porque, assim, porque são as mudanças sociais. Até porque a partir desse momento, do século XX, o Estado ele vai entrar no momento 3.0, que é a parte social, porque ele não fazia o social. Não fazia o social. Ele não fazia o social. O social é caro, entendeu? O social custa muito caro. Então, isso vai ter que ser... Perfeito. Porque o que vai acontecer? A partir do século XVIII e XIX, você começa a era das revoluções. Então, você começa... E isso não quer dizer que vai durar em todos os locais, mas você já começa a ter pela primeira vez o povo tomando o poder do Estado. Então, aquela máquina, que era até então hereditária... Porque você vai Quando você fala tomar o poder do Estado, é pelo escrutínio, pelos votos, pela participação, que é uma outra... Revolução violenta. Naquela época era revolução violenta. Sim. Que é a única forma de você derrubar aquele Estado que tinha. Hoje em dia você já não trabalha mais com essa ideia. Pelo contrário, toda e qualquer revolução, principalmente quando você chega numa democracia, ela vai ser evitada ao máximo, inclusive de forma extremamente violenta, pelo próprio Estado. Porque você já entende que você já está no modelo final. Ou seja, o Estado democrático ele já é legítimo. Todo mundo entende uma legitimidade de uma democracia. Porque você está ali, o que você vai fazer é aperfeiçoar essa democracia. Agora, você não vai admitir ruptura. Tanto é que você vê que assim, qualquer país democrático que tenta uma ruptura de golpe, você vê que os outros países democráticos já compram a briga. Se manifestam. Eles já compram a briga. Se manifestam. E eles fazem de tudo para ferrar. Se eles tiverem condição de invadir, inclusive eles vão invadir para restaurar uma democracia. E é incrível como a democracia ela tem um conceito semântico tão variado, né? Vário. Porque o que é democracia para você, para mim, não é... Não, se você vai ver os gregos, eles vão criticar a democracia. Pô, porque é outro conceito. Sócrates foi acho, a primeira grande vítima da democracia quando morreu. Foi julgado por 500 pessoas ali, porque a democracia tinha votação na Grécia, só que era para um determinado grupo. Escravos não votavam, mulheres não votavam, a partir de certa idade poderia votar. E ele foi julgado por 500 pessoas por 3 crimes, se não me falha a memória. Inserir novos deuses, corromper a juventude e atitudes antipatrióticas, que, aliás, é um negócio até meio... Não, mas assim, a noção de crime ele sempre vai ser criado no momento. Mas hoje, olha que estranho, eu não sei, para mim, né? A democracia, desde o seu surgimento mesmo, como forma de governo, já era criticada. E hoje, quando você critica algumas ações democráticas, as pessoas logo te taxam como ditador. Então, tu acha que não pode ter críticas ao sistema, ao regime democrático? Então, você tem que, depende do tipo, você não pode admitir a ruptura do sistema para um outro modelo que não seja democrático. Ó, deixa bem claro aqui que eu sou favorável à democracia. Você não pode. Senão vão me denunciar por Alexandre de Moraes, que aliás, pô, braço, meu irmão, tô aí. Não, assim, o Estado ele não tem um botão de autodestruição. Isso é uma coisa assim, não, agora vou destruir o Estado. Como você ia ter assim, acabou um reino, um império, você entra outro no lugar. Sim. Agora não tem. Ele tende para ser perpétuo. Ele é cidades imortais, né, para assim dizer. Que as pessoas, gerações vão vindo, mas aquele sistema continua. O que você critica, na verdade, é a forma que aquilo está acontecendo. Quais são os mecanismos que eu tenho de implementar para melhorar e diagnosticar o que está dando errado. Porque assim, democracia, a Rússia é uma democracia. Na teoria. Os Estados Unidos é uma democracia. Sim. Você vai comparar a democracia americana com a democracia russa? Não, porque os Estados Unidos, efetivamente, a gente vê como uma democracia. Você vê a Rússia, às vezes, como uma fachada de democracia. Coreia do Norte? República Democrática da Coreia do Norte, não é isso? Pô, exatamente. Onde 100% votaram no Don King One lá. Não vai vota, ser amado assim na Coreia, irmão. É muito amado, cara. E há de quem não votar. E há de quem não votar. Não, e é muito doido, porque o que acontece? Ali é um sistema de controle na Coreia do Norte que as pessoas, se for fazer uma eleição justa, aquelas pessoas estão tão controladas vão votar no cara. Vão votar no cara. Porque não tem outra. Eles não enxerga, não tem nada. Exato. A gente olha isso porque, como eu falei, a gente já olha com uma visão civilizada. O exemplo que você falou lá, exato. E uma ideia já de uma história de democracia que a gente olha e que já passou por ditaduras também, de olhar e falar assim, aquilo ali não é um sistema funcional, aquilo ali aquelas pessoas estão sendo enganadas. E é incrível que tudo você atribui valor, né? Você atribui valor comparando, né? Quando um professor atribui uma nota 8 a um aluno, porque ele comparou aquela nota 8 com o gabarito dele, que é o 10. Quando ele atribui uma nota 9 para um outro aluno, é porque ele comparou que aquela nota 9 se aproxima mais do gabarito. Então, quando as pessoas, de fato, não entendem ou não têm um ideal para se comparar, acabam mantendo o regime, o sistema. Qual é a situação? É que você permite que o povo efetivamente consiga mexer no sistema. Coisa que os outros sistemas você não consegue. Ou seja, eu tenho o direito de mexer no sistema. Como eu mexo? Eu vou, no dia da eleição, escolho alguém que eu tenho uma afinidade
política das ideias e essa pessoa que vai ser responsável pelos próximos 4 anos de mexer no sistema. Então, coisa que nos outros sistemas, né, ditadura, monarquia, eu não tenho essa possibilidade. Entendi. Tirando as monarquias constitucionais. Porque permite que, na verdade, o rei é chefe de Estado, mas ele não manda muita coisa. Quem manda é o legislativo. Mas então você tem essa possibilidade. Então a democracia tem essa capacidade. E aí você está vendo os países que já estão indo para um outro patamar de democracia, que ela está ficando mais direta ainda. Por exemplo, a Islândia, ela vai fazer uma nova Constituição agora, né? Está em processo de nova Constituição. Sabe quem vai escrever a Constituição? A população, pela internet. Caramba. A população na Islândia vai escrever... Aula! Olha aí. O México está querendo fazer isso, mas o problema é o seguinte, a Islândia tem menos de 1 milhão de habitantes, então você consegue chamar todo mundo... 600 mil habitantes, Isso é um ponto. É uma reunião de condomínio na Barra. Será que de fato, a democracia é o quê? A democracia é o voto da maioria, é a escolha da maioria. Será que de fato a maioria... Não. Esse bem um resumo, né? Uma síntese, né? Será que a maioria, às vezes, ela está sempre certa? Então, aí como eu falei... É um ponto crítico. A democracia e a lógica, o Estado ele vai se atualizando. Como eu falei, é igual o Windows. Chega uma versão nova. Você tem a lógica da vontade da maioria. Por exemplo, Carl Schmitt, que até a Segunda Guerra Mundial você tinha essa coisa, a maioria que vence. Aí você vê que a vontade da maioria pode ser também perigosa, né? Muito. Hitler foi um exemplo clássico disso. Hitler é um exemplo, porque o Hitler, ele sobe no poder eleito. Eleito. Democraticamente. E aí, depois que acaba a Segunda Guerra, você já entra numa nova versão do Estado, que é o quê? É a vontade da maioria. Mas você cria as cláusulas, efetivamente você trabalha as cláusulas pétreas e as regras contra a maioria. Ou seja, a vontade da maioria não pode prevalecer a minoria ali. Sobre determinados conceitos de minoria, determinadas características que o indivíduo precisa ter, que é a dignidade da pessoa humana. Então, a maioria não pode decidir matar determinado grupo. Isso não vai ser admitido. O Estado já vem com essa regra de defesa também dessa minoria. Até porque na democracia você vê, toda hora vai mudar. Uma hora à esquerda, outra hora à direita, uma hora à esquerda. Sim. Esse tipo de situação vai acontecer. Então você não pode ficar também deixando a vontade da maioria. A maioria de 8, porque o que acontece? A gente está falando de grupos muito grandes, como se fosse 99% da população defendendo uma coisa como era no passado. Hoje em dia, na verdade, você vai ver que assim, o que é a maioria de uma população hoje em dia numa democracia? Às vezes é 30%. Ou seja, então hoje esses 30%, amanhã vai ser outros 30% que se vai juntar com os outros indecisos e vai se formar a maioria. Então, você vê que tem que ter essas regras de produção. Isso começa depois da Segunda Guerra. Não é que começa, mas ela ganha mais forma e mais defesa, são essas regras contra majoritárias. Então, a dignidade da pessoa humana, isso, vedação à tortura... você vai criando para justamente isso, porque às vezes entra no sistema neopositivista judiciário, evitando o juridiquês, né? Não é o caso aqui, não é o caso aqui. Porque o que acontece? Você tem uma situação que, às vezes, o problema não são as pessoas ruins. O problema são as pessoas boas fazendo coisas ruins, achando que tem bons motivos. Exatamente. E o problema da história da humanidade é exatamente isso. Então você tem que criar controle, porque às vezes você está numa situação que tu acha que está fazendo um bem gigantesco. Depois tu vai ver a M que tu estava ali junto defendendo. Assim, aí você começa a explicar isso, quem conta muito bem é a Hannah Arendt, quando ela vai fazer o julgamento ela vai cobrir o julgamento do Eichmann, né, que foi cara que foi o responsável, foi um coronel da SS que foi responsável pela Câmara de Guerra, não foi? Pela solução final. Na verdade, isso aí. Da distribuição dos judeus para... Tem um filme na Netflix que é fantástico também, que conta a história exatamente desse julgamento. Tem um de Nuremberg. Exatamente. Esse é o depois. Perfeito. Esse é o depois. Perfeito. Nuremberg, fez confusão, isso mesmo. O Nuremberg é logo depois da guerra, você pega as cabeças e vai para o julgamento. Isso aí. O que acontece? O Eichmann ele foge. Ele vai para a Argentina. E ele foi um dos responsáveis por fazer toda a logística. E quem capturou ele foi o exército Mossad, Israel, não é isso? Isso aí. A Mossad captura ele em Buenos Aires. É isso aí. Leva ele escondido para Jerusalém. Quando ele chega lá em Israel, no recém-criado Estado de Israel, vira aquela comoção. E vai ser o primeiro julgamento depois de Nuremberg dessa galera. Incrível que ele na Argentina já estava se movimentando e mobilizando um ressurgimento de uma classe nazista, né? Mas assim, nazista sem força. Mas você vê que
Mas você vê que tem gente que estava ali escutando ele. Exato. Mas exato. aí quando vai ter o julgamento dele, ele é a única pena de morte aplicada no Estado de Israel, né? Começa o interrogatório dele, assim, público, né? Tipo, e aí chamou a Hannah Arendt, que era uma famosa filósofa da época, para cobrir lá pelo um dos mais importantes jornais americanos. E aí, daquele julgamento, ela cria a teoria da banalidade do mal. Porque o que acontece? Todo mundo vai chegar e vai olhar o nazismo como se fosse um mal absoluto. E ela era judia. Ela vai chegar e falar, não, ele se via como um cidadão cumprindo as ordens, cumprindo sua função dentro daquela sociedade. Ou seja, ele tá cumprindo aquelas ordens de executar os outros, na cabeça dele, era um cumpridor de ordens. E ele estava sendo um bom alemão. Ele estava se vendo como um bom alemão. E aí Cara, isso é incrível, bicho. E aí ele vai olhar, e aí ela vai olhar... Tava legitimado no país dele. Tava legitimado. A banalidade, que você perde o senso crítico. Entendeu? O problema da politização política hoje em dia é isso. Você vê que muita gente, independente do espectro que defenda, se é Bolsonaro ou Lula, você vê que já tem gente perdendo o senso crítico. Muita coisa. E muita isso é coisa. sério, entendeu? Porque você permite absurdos. Você permite pessoas se legitimarem, achando que elas podem, por conta de um bem maior, praticar. E, na verdade, assim, elas estão fora de um contexto. Então, assim, o que acontece? Eu estava até retornando, você tem um Estado, entre aspas, 2.0 nessa atualização, que é o povo começando a tomar o poder do Estado, que não vai durar muito tempo, só nos Estados Unidos, que depois volta a ter ditadura. Então você vai ter 1793, né, Revolução Americana, que é o 7 de setembro, foi agora, o 4 de setembro, né? 4 de julho, independência. 7 de setembro é o 4 de nossa. julho. Tu vê que a 4 de julho americana é a coisa mais importante para eles. E aí o exército continental de George Washington, né, expulsa as tropas inglesas, eram estados, entre aspas, independentes de colônias americanas, eles se unem e criam, a princípio, uma confederação. E aí eles vão criar um estado do zero. E eles já têm ali uma lógica de coletividade. Então eles vão pegar os conceitos dos gregos de democracia e vão criar pela primeira vez uma democracia moderna. Então ali é a primeira vez. E eles são os únicos que mantêm esse conceito. Porque logo em seguida você vai ter a Revolução Francesa, que também derruba a monarquia lá, mas só que não dura. Tem os Bourbons depois que voltam ali, ainda tenta fazer uma graça. Aí, não é isso? Vários países, ao longo desse período, que são monarquias, principalmente na Europa Ocidental, elas vão se tornando monarquias constitucionais, dando poder para um legislativo, para também não perderem a cabeça. Isso é fato. Exato. Eles vão perder a cabeça. A Inglaterra foi um exemplo clássico disso, entre outros também, é claro. Então eles vão fazendo concessão ao ponto de eles irem se tornando cada vez menos importantes, ou você também dando importância para uma população que estava ali. Você vai ver, por exemplo, a coroa, quando chega aqui, ela tem um legislativo. Sim. E o legislativo não é de nobreza necessariamente, são de ricos. Vai ter fazendeiro. Você não tem um povo ainda representado ali, né? Mas você também não tem só aquelas figuras, depois de um tempo, só figuras com patentes de nobres, né? Que nasceram, você vai ter efetivamente um dono de uma área agrícola gigantesca, mas você vai ver que eles também já estão ali naquele contexto. Alta burguesia, por assim dizer. Eu acho bacana, tocou no assunto que eu gosto pra caramba, né? Que, por exemplo, até para as pessoas entenderem, né? Os tipos de monarquias que nós tivemos antes de surgir os regimes democráticos, né? Tu tinha a monarquia absolutista, que é... Aí você tem, na verdade, você tem monarquia, né? Reino, império e a democracia. O império, nessa época você tem os impérios. Sim. Então, assim, é o Império Francês e de Navarra, sabe? Você vai ter o Império Inglês, né? Que até hoje ainda é um império, mas entre aspas, porque você vai ver que a rainha da Inglaterra não é só a rainha da Inglaterra, né? Ela é a rainha da Austrália, ela é a rainha metade dos países do Caribe, sabe? Exato. Tem até país na África que ela é rainha. Na África também é rainha. Então, o que acontece? Você tem império. Império, você tem uma lógica de sempre ganhar território. O último império é o otomano, que acaba na Segunda Guerra Mundial. Que aí vira Turquia e tudo mais. Isso. Aí você tem os reinos, que ainda seria reinado, que está dentro do que seria... Mas hoje em dia tudo... o último modelo absolutista ainda, existente de país absolutista, com rei absolutista, é o Vaticano. O Papa é um rei absolutista ainda. Porque é um Estado. É um Estado. O Vaticano é um Estado, é verdade. É um Estado, não, cara, é verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. É isso aí. O Papa falou isso na semana retrasada. Ele falou brincando, o Papa Francisco, ele falou assim, não, que estavam falando que ele ia se aposentar, ele brincou e falou, desde quando o rei absolutista se aposenta, ele brincou. E ele falou, porque o que acontece? Estava tendo fofoca, aí ele falou, isso é fofoca da corte.
Que falando dos bispos, né? Que assim, queria se aposentar, isso é fofoca da corte. Mas desde quando o rei absolutista se aposenta? Cara, e é não, isso, é ele real, ele é é um real. rei absolutista. Aí tu parte pra monarquia. Assim, a palavra do Papa é a lei. É a lei, claro. Ele não tem legislativo. Ele reina, governa e administra. Ele reina, governa de Que é um Estado absolutista, é uma monarquia absolutista, digamos assim, absolutista. Agora, aí tu entra para outra monarquia também, né? Para as pessoas entenderem as formas de governo, até chegar no regime democrático. Tu tem a monarquia tradicionalista, tradicional, né? Que até dizem que aqui no Brasil, porque eu acho bacana esse tipo de monarquia, pelo que eu li, pelo que eu estudei, enfim. É uma monarquia que até tem um livro chamado Dicionário da Política, que um jurista já falecido, um jurista brasileiro, esqueci o nome dele, nossa, depois eu vou lembrar aqui. Ele tem no rodapé, um resumo que fala exatamente isso. A monarquia, o rei da monarquia absolutista, ele reina, governa e administra. A monarquia tradicional, ele reina, governa e não administra. E a administração é feita por corporações de ofícios. É um advogado, você falou, um grande agricultor. Mas são modelos já superados. Superados. Você vai entrar assim, você chegar e falar, agora é só constitucional, que é a parlamentar, você né? vê assim, tem aquele povo defendendo que gosta da monarquia brasileira. Eu acho, por exemplo, um absurdo Petrópolis ter laudêmio para a família real. Não esquece. Para os descendentes da família real. Explique o que é o laudêmio para os afegãos médios. Laudêmio é o seguinte, é um imposto que você paga porque a terra não é sua. Na verdade, a terra é uma cessão de algum ente do Estado para você. Então, por exemplo, você compra um imóvel de frente para alguma praia. Aquilo ali é terreno da Marinha. É considerado pela Constituição terreno da Marinha. Então, na verdade, você vai ter o direito de posse, vai ter o direito de tudo, mas você tem que pagar uma taxa para a Marinha. Então, por exemplo, ali na Presidente Antônio Carlos, no centro, ali no início do centro, onde fica o Areia e tudo mais, todos aqueles imóveis pagam todo ano um laudêmio para a Marinha. O valor é baixo, mas paga esse laudêmio. E em Petrópolis paga para quem? Para a família real, para os descendentes da família real. Ou seja, eles não trabalham, eles já ganham, eles já nascem com esse direito de ganhar. Todo imóvel ali, todo comércio, toda indústria. E porque pressupõe que esses imóveis eram deles. Não eram deles, era do Estado brasileiro, que eles representavam durante a monarquia. Quando você tem a proclamação da República, que é uma revolução ou um golpe, como quiser chamar, o que é o Estado brasileiro passa para a República. Ou seja, eles não ganham esses imóveis não são deles. Porque o patrimônio de uma família real é o Estado. É o Estado. Então, e o Estado, depois que vira público, efetivamente, ele deixa de pertencer a uma família. Ele vira do povo. Então, você paga, ou seja, uma terra que não era deles, que era do Estado brasileiro, se você for parar para analisar, com dinheiro que eles tinham do Estado brasileiro, você, depois que esse terreno vira público, você continua pagando para os sucessores até hoje. Assim, numa concepção, mas o Brasil é isso. Pois, cara, então, assim, nenhum lugar teve isso, sabe? Numa época, inclusive, que eles tiveram que dar sorte, porque era a época que se cortava a cabeça da família real. É por isso que eu falo, vai passando nessas tomadas de poder. Por exemplo, o último rei de Portugal demorou, a gente foi em 1800 e... Agora não é 88, não, que é o que? 93, a proclamação da República, nossa, 89. 89. Portugal foi depois, foi início de 1900, mas já estava tendo atentado terrorista. Os republicanos dessas épocas não eram um paz e amor, era um grupo já violento. Porque assim, o povo tem que tomar poder Só que, novamente, você está falando de uma época diferente da de hoje. Totalmente. A sociedade ela vai vivendo por um momento sobreposto. Ou seja, esse capítulo você sobrepõe agora o próximo que a gente já tem, já é uma história passada. Então, por exemplo, o filho dele que ia assumir o trono, ele morre num ataque. E eles têm que fugir quando vai ter a proclamação da República de Portugal por conta disso. Agora não sei se era o rei Carlos, porque senão eles iam acabar mortos. Com a proclamação da República deles lá. Tanto é que você vai perguntar quem é a família real em Portugal, os descendentes ninguém sabe. Não é que nem aqui o Brasil, tem os Orleões de Bragança, o cara vira deputado, vira isso, defendendo galera. Portugal não tem essa distinção, né? Essa distinção e esse apego por uma coroa que foi muito mais forte lá porque era o império deles. A monarquia portuguesa é uma das consideradas como absolutista também, né? Foi uma das maiores potências da história, né? Por assim dizer. E aí o que acontece? Você vai ter esse período, aí a democracia continua nos Estados Unidos, mas o resto do mundo volta a ser ditadura. Então, com alguns momentos de democracia. Então, você vê a Europa Ocidental ditadura, então Portugal virou ditadura do Salazar depois do Marcelo Caetano. Claro. Espanha Franco, não é só Hitler e Mussolini. Nada. Você vai ter vários ali nesse caminho, entendeu? Brasil, América Latina inteira.
E aí você tem a Segunda Guerra Mundial, você começa a ter uma redemocratização. A princípio, você não tem uma redemocratização, você tem o mundo dividido numa Guerra Fria. E aí o que é? O comunismo e o capitalismo. E aí a gente tem que entender o seguinte, que eu acho que também tem que levantar, a gente tem que superar essa ideia de Guerra Fria. A Guerra Fria foi entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não do o mundo, resto do mundo vivia uma guerra quente pra cacete. Porque todos os locais tinham ditadura, não importa de onde você estivesse. Então, assim, a gente teve uma ditadura alinhada aos Estados Unidos, com a Rússia financiando, a União Soviética financiando os grupos para derrubar, para implementar uma ditadura comunista. Da mesma forma que os países que eram ditaduras comunistas, também na América Latina, você tinha os Estados Unidos financiando grupos terroristas para implementar também, eventualmente, uma ditadura. Então, assim, na verdade, grupos defendendo a sua própria ditadura. Era guerra de procuração, que a gente chama hoje de guerra de procuração. Então, a gente estava dentro desse contexto do mundo em guerra. Então, chegar e falar assim, Guerra Fria. Guerra Fria foi um americano, pô. O pau cantou, irmão. O resto do mundo, o pau cantou o tempo todo e continuou cantando depois. Aí você já começa a ter, a partir da década de 70, Marcelo Caetano, você tem a Revolução dos Cravos em Portugal, você já começa a acabar as ditaduras portuguesas. A América Latina, na década de 80 e 90. Então, você falar democracia, porque a gente fala que a democracia ela tem uma força tão grande que, se você for parar para analisar, a democracia, efetivamente, ela começa, principalmente na América Latina, na década de 90. Mas será que essa sensação de pertencimento com a democracia, pela ótica do povo, eu acho que é o quê? Que é aquela noção de legitimidade, representatividade, oposição. É o quê? É você ter um governo na situação, evidentemente, e você ter uma oposição que não vai sofrer sanções por isso, né? Então, isso é Agora, cara, aqui no Brasil, em alguns outros lugares também, mas a gente falando com propriedade, a sociedade enxerga a democracia, resumidamente, como o voto. Pô, você não tem aqui práticas de plebiscito, de referendo, você não tem realmente uma participação popular para poder decidir aquilo que vai impactar a tua vida, pô. A gente, por exemplo, não tem um senso de comunidade forte. Isso é um problema sério no Brasil. Assim, existe a mentalidade individualista, que é a ocidental. Porque a China é comunista? Porque lá, confucionismo e tudo mais, eles já têm uma mentalidade tradicional de comunidade. Então é muito mais fácil de implementar uma lógica comunista lá. Sim. Achar que o comunismo chinês vai se aplicar no Brasil não funciona na nossa cabeça. Não funciona. Tem muita gente que morre de medo, não deve dormir à noite pensando nisso. Esquece. Mas não é assim. Não acha que vai... Não tem. A nossa cabeça não funciona dessa forma. Nossa cabeça já está há séculos sendo forjada dentro do pensamento econômico. Então é isso. O brasileiro quer ter um iPhone. É isso. Não é... O que você admite, novamente, é como essa arquitetura vai ser feita para ser mais funcional e melhor para a maior quantidade de gente. Então, adquirir riqueza é uma coisa que é inquestionável numa América Latina, principalmente uma América Latina, no Brasil, os principais países latino-americanos. Agora, a questão é a seguinte, não adianta eu ter 0,01% da população só adquirindo riqueza e o resto na merda. Então, assim, você tem que ter também, esse design tem que ser mexido. E aí é a segunda parte da função do Estado. Então, o que acontece? Você vai ter a democracia, o que acontece? Os Estados Unidos você vota em tudo. Então, você vota no xerife, você vota no diretor da escola, você vota em tudo que pode votar ali, você vai votar. Aqui não sei se funciona, mas uma coisa que eu vejo que é muito errada, a gente não tem a vinculação do político. Em Inglaterra, por exemplo, os países que querem essa monarquia, você só vota, às vezes, no deputado. Porque nem quem vai controlar o Estado é primeiro-ministro, ele é eleito diretamente. Não, é pelo parlamento. É pelo parlamento. Então, o que acontece? Você não vota no teu presidente, numa Inglaterra. Quem vai ser o cara que realmente vai ser o presidente ali? O chefe de governo. A pessoa que vai ser o chefe de governo. Ele que vai administrar a máquina. Você vai votar em quem? Você vai votar num deputado que ele vai eleger, mas você tem a vinculação daquela pessoa àquela localidade que ela está. Ou seja, aquela pessoa representa diretamente a vontade daquela localidade. Você vê isso muito nos Estados Unidos. Assim, eu sou o deputado lá da galera dos esportes. Por causa do voto distrital também. Eu acho que isso é importante, porque você fica muito mais baseado ali, né? Mas assim, o voto distrital também, às vezes... O Brasil a gente não pode negar. A gente tem uma realidade de crime organizado controlando... Perfeito, claro. Controlando uma área assim. Claro. Então, assim, imagina, sei lá, Campo Grande. Quem vai ser eleito? Esquece, vai ser milícia. Vai ser milícia. Quem vai, sei lá, numa área de tráfico de drogas, Complexo da Maré, quem vai ser eleito? Entendeu? Na prática, que seria ideal aqui, a teoria não ia funcionar de jeito nenhum. Então, assim,
Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar numa lógica de, por exemplo, vereador. Eu acho que vereador e deputado. A galera esquece. Vereador, então, nem sabe quem é. Vota em qualquer um. Parece sabe. Que faz um sorteio ali de números na hora da urna e vota. Vereador e deputado, infelizmente, as pessoas acham que são subprefeitos e subgovernadores, cara. Vereador era um que a comunidade ou os líderes próximos ali, que falam ali pelaquele grupo, é o que tinha que ter mais contato, porque a função do vereador é municipalidade, isso. Arrumar um jeito de ficar em cima da prefeitura para fechar o buraco na rua, tipo, melhorar alguma coisa que está tendo, cuidar da pracinha. É a fiscalização propriamente dita, mas aí você acaba que, como o poder do executivo para realizar por si só é bem maior pela sua competência e função do que o legislador, e a demanda que mais necessita é sobre demandas que faltam, claro, o povo deseja aquilo que falta. Então o vereador acaba fazendo o quê? Morrendo na mão do prefeito. Porque senão ele não tapa um buraco, senão ele coloca uma luz no poste. Então, cara, vira office boy de prefeito, porra. Aí a gente deu essa volta histórica para chegar no início da pergunta. O que é o Estado e o que é o governo hoje em dia? O Estado, ele vai ser, como eu falei, o que é o código que faz rodar o Estado? É a Constituição. A Constituição vai chegar e vai falar o que é o Estado. Então, o Estado ele vai se dividir no corpo burocrático e no corpo governamental dele. Por isso que a gente chama governo, que governa. O que é o corpo burocrático? Por exemplo, eu faço parte do corpo burocrático do Estado. Eu transformo a vontade que já está escrita pelo Estado dentro da minha atribuição, já definida, em real. Ou seja, o Estado ele não é real, ele é um abstrato. Ele é uma fumaça que está ali. Sim. Só que ele vai se tornar real. Então, a lei vai falar que vai... Ou seja, a vontade da população se reuniu e botou um comando dentro desse computador falando que quem matar alguém vai ter que ser preso. A pessoa que tem legitimidade para fazer esse tipo de investigação vai ser a Polícia Civil. Sim. Aí o outro comando, depois da investigação vai ter que ser... Então, na hora que tem alguém morre dentro da sociedade assassinado, eu tenho que assumir o meu comando, que já foi determinado. Isso é a parte do corpo burocrático. Então, o corpo burocrático, o problema é quando você tem um corpo burocrático querendo fazer lei. Porque ele não tem que ter, ele tem que cumprir as regras do Estado, que já foram determinadas. Ou seja, e aí é a lógica, mesmo que às vezes você não concorde. Por quê? Você tem que pressupor que ela é legítima. Exatamente. Se cada um achar que sair do conceito pessoal de legitimidade do que é certo e do que é errado, esquece. Esquece. Então, principalmente o corpo burocrático do Estado. Ele é a operacionalização. Para ficar bem entendido, essa burocracia nada tem a ver com o tamanho do Estado. Isso aí são Isso é importante. Burocracia, a gente fala, é a lógica burocrática weberiana, né, de Max Weber, Sim. que é o que ele vai falar. Que ele é o corpo, efetivamente, que vai coordenar aquilo ali. Que vai dar concretude a esses comandos. E esses comandos são inseridos por quem? Pelo governo. E aí você vai ter separações do governo. Então, assim, quem controla o Estado é o governo. Quando você tem uma democracia, isso é transitório. Ou seja, o governo ele não é fixo. Porque o povo que decide quem é um governo, dentro das necessidades atuais dele. Ou seja, 4 anos, se mudar a necessidade do povo, ele vai mudar a pessoa que vai estar lá. Perfeito. E você não permite reeleições diretas para você não ter um imperador. Perfeito. E essa é a função de você só permitir 2 reeleições. Você pode ter até mudança de alguém, mas você não deixa a mesma pessoa ser reeleita quase que indefinidamente. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode nem depois... só 2 eleições e acabou. Você nem mais do que isso, porque você não está criando um rei. Então, o que acontece? Isso é incrível, você falou dos Estados Unidos, porque é um exemplo que eu sempre falo, que, cara, ali você tem uma disputa presidencial muito grande, né, com vários tipos de ideologias, de bandeiras, mas a partir do momento que a pessoa não entra, não ganha, a próxima eleição já são outras totalmente diferentes. E aqui no Brasil você tem uma mentalidade tão subversiva que você fala do mesmo cara há 30 anos, cara. Você não tem uma renovação de fato. A pessoa está ali, não, mas há 30 anos eu falava dele. Será que não tem ninguém novo, de fato? Aquele tal negócio, né? Tua casa está caindo aos pedaços, você sempre chama tá cheio de vazamento. Chama o Severino. Você chama sempre o mesmo bombeiro. Exato. Volta a dar problema, você nunca pensa em trocar. Cara, é incrível isso, é incrível. E aí, assim, pensando em empresa, o que é o governo? É o CEO dessa máquina. É o CEO, ele que vai definir as normas. Então, você vai ter o presidente... Qual foi o chefe do executivo, que é presidente, prefeito e governador. Então, qual é a função desses 3? Ele dá as ordens funcionais diretas ao corpo burocrático, que grande parte do corpo burocrático depende dele.
Depende dele. Então ele vai dar isso, ele vai organizar a polícia, então ele é bem mais administrativo. Perfeito. Ele é bem mais administrativo mesmo. Vai ter as políticas públicas que ele já tem. Agora, quem define o que vai ser as linhas gerais? Quem vai construir, por exemplo, o Microsoft Word do Estado? É o Legislativo. Que ele vai falar o seguinte, ó, você tem que ter... A gente definiu, a Constituição definiu que você vai ter que ter saúde. Como vão ser essas linhas de você ter que cumprir isso? As linhas, quem vai definir vão ser as leis. E aí quem é a lei é o Legislativo. E por que você vai botar a lei? Porque no Legislativo você vai ter uma representação, na teoria, maior da população. Você tem mais pessoas sendo ali para decidir. Por exemplo, 524, por exemplo, na Câmara dos Deputados Federais. Então são 524 pessoas de todos os lugares do país. 513. Né? E 81 senador. Porque você vai ter pessoas de vários locais do país com várias representações. Vários tipos de... Para entrarem num acordo ali. Que assim, a democracia é complicada, porque a democracia você pressupõe ter que abrir mão da sua vontade em vários momentos. Exatamente. Que antes você não abria mão, você era violento. Eu chegava lá, você tem teu exército e falava, minha vontade é essa, quem é contra? Ninguém é contra, sabe? Aí você cria isso. Por isso que a democracia, você vê que ela tem uma força muito grande, porque todo mundo vê a legitimidade numa democracia. Você sabe que o povo, então, ele pode ser eleito. Sensação de ser representado. Então, assim, você... ser representado, sabe assim, eu posso, inclusive, se eu quiser, tirar. Lá. Exato. Perfeito. Tá lá. Então eu posso ser essa pessoa. Agora, você também tem os problemas da democracia, que é o quê? Não é mais a minha vontade que tem que prevalecer. E isso é ruim, porque a gente não é acostumado a abrir mão da nossa vontade. É ruim. Você tem que chegar num acordo, ou às vezes abrir mão de toda a tua vontade, você quer, mas não vai poder levar, é péssimo. Por isso, assim, o processo é o quê? É você falar, eu tenho esse direito, você tem esse, e se você não quiser cumprir, vai vir o Estado com violência para obrigar você a cumprir. Ou seja, porque olha como a violência é importante. E já seria a função, tendo uma divisão, né? Para todo mundo entender. Como forma de governo, tá? Forma de governo, de acordo com a nossa Constituição aqui no Brasil, a forma de governo é o quê? República Federativa, que tem o presidencialismo como característica. Então você tem o presidente... Que começa nos Estados Unidos. Isso, e decidido nos 45 do segundo tempo, diga-se de passagem. Perfeito. Criou o presidente assim, opa! Agora. Agora, sim, E aí, depois do presidente, você tem o Congresso, que é o legislador. Legislativo. E você bota todos... E o judiciário, como todos do mesmo tamanho. Para quê? Para nenhum passar por cima do outro. Exatamente. Você vê que, por exemplo, hoje em dia a gente está tendo um querendo passar por cima do outro. Aí você vê como fica tudo disfuncional. Então isso você vai quando acontece, putz. E aí o que acontece? É aquela coisa de você ter que ficar... O pessoal que está ali... E aí é a necessidade da preparação das pessoas que estão nesse poder. Exato. De você estar ali toda hora consertando essas engrenagens, porque você não pode deixar. Porque na hora que essa coisa começa a disfuncionar, você vê que todo o corpo social da sociedade também começa a ficar ruim. Você começa a gerar inflação, porque essas políticas ficam desordenadas. Você vê que o hospital começa a falhar, você começa a ter várias coisas, e aí é efeito cascata. Eu falei, o Estado ele tem que administrar uma complexidade absurda, porque é a sociedade hoje, a gente não vive mais num sistema de tribos antigas, né? A gente vive numa sociedade extremamente complexa, com pessoas extremamente diferentes, mas vinculadas dentro de uma cidadania. Aí tu pega um país como o nosso, né, que tem uma extensão, né, uma proporção continental, um país totalmente heterogêneo. Eu não sei se o Brasil é capaz de ser governado, acho que é só ser administrado, que, pô, é coisa de louco isso aqui, cara. Assim, uma hora vai ser. O problema é que, assim, a gente tem que ver, né? Melhor ser a gente, né, enquanto a gente está aqui, do que esperar 100 anos, sabe? Exato. Esperar 100 anos. Então, isso daí, assim, dá porque todos os outros países conseguem ser. Agora, tem que superar alguns ranços que a gente tem ainda como sociedade, entendeu? E alguns mitos. E a primeira coisa é saber votar. Isso daí é saber votar. Não adianta você votar numa pessoa que você sabe que não tem condição. Você vê que o ofício político nos Estados Unidos é levado muito a sério. Muito a sério. Por mais que a pessoa... Você vai ver que, por exemplo, os deputados americanos, eles não são assim, um cara que chegou... Não, os caras estudam para aquilo, eles vão fazer estágio em gabinetes e tudo mais, e aí eles vão pegar a área que ele cresceu para ser a área que ele vai representar. Ou seja, como eu falei, a gente é Aí você vai ver que, por exemplo, o deputado de uma Lapa, por exemplo, se a Lapa fosse um distrito nos Estados Unidos, ele seria alguém vinculado justamente ao quê? Ao comércio de vida noturna, então restaurante, bar, boate. Ele seria porque ele já representa. Mas só que o que acontece? Ele já é alguém que convive naquela realidade, já cresceu naquela realidade, e ele vai se preparar
para mexer no Estado, atendendo os interesses daquela comunidade local dele, que precisa daquele movimento de gente comprando em bar, de restaurante. Então, você vê que é uma pessoa que já é esculpida e já é treinada para assumir ali representando aquilo que ele é. E isso daí é importantíssimo, porque aí você consegue fazer as coisas funcionarem. O pior é quando você não representa nada e você representa todos. E o problema do populismo é isso. O que a pessoa representa? Discurso fácil. Exato. E você não consegue ver a complexidade que é a vida em sociedade. O discurso fácil é a pior coisa que tem. Você agrega, vota porque ele move a tua emoção, a tua paixão, mas você está votando uma pessoa que só tem um discurso. Tem um capítulo de um livro que é O Caminho da Servidão, de um economista chamado Hayek, que foi até o prêmio Nobel, acho que década de 70, que ele claramente fala o seguinte no capítulo: por que os piores chegam ao poder? E de fato é isso, porque você vê tanta gente ruim chegando ao poder, porque de fato é muito mais fácil ser populista e atingir uma necessidade que faz parte da grande massa. Qual é a necessidade da grande massa? Saneamento básico, saúde pública, educação pública, segurança pública. Então você vende soluções fáceis para um problema tão complexo. É muito fácil você chegar, ou melhor, é mais fácil, é mais crível, é mais concreto você falar para as pessoas que nada tem, não, eu vou te dar isso, eu vou conseguir isso, do que você explicar que 1 mais 1 é 2, só que para você chegar nessa solução e fechar essa equação, demanda tempo. É muito mais abstrato para essa galera. Então acabam, infelizmente, sendo eleitos aqueles que... É muito mais fácil, você sabe bem, né? Você conversa bastante com a população. Chegar num palanque e falar, que absurdo aqui. Exato. Vou mudar. Aí quando você tá lá, depois vão te cobrar primeiro. Se cobrarem, você vai falar, não, é por culpa da oposição, tudo mais. Exato. Aí você fala assim, aí você fala assim, porque eles querem te sacanear. Aí você vai falar, realmente. Aí você cria a figura do inimigo. Porque a sociedade... Cria um inimigo comum. Agora é o seguinte, uma coisa importante que eu sempre gosto de pensar e reflito muito é qual é o real motivo das pessoas negligenciarem o legislativo. Porque isso é tão impactante, porque é no legislativo que vai surgir as melhores oportunidades, é no legislativo que vai surgir, porque se tu parar para ver, o que acontece hoje na minha ótica no Brasil, né? O deputado, vamos falar de deputado, ele acaba sendo um despachante, é um sistema de despachante. É um prefeito que conhece o estadual que conhece o federal, que vai ter que pegar recursos em Brasília e levar para o prefeito. O sistema faz com que até o Pacto Federativo, que é uma coisa que eu gosto de falar pra caramba também, o dinheiro ele é realizado, ele é recolhido na base, ou seja, no município, vai para Brasília, de Brasília volta. Só que nesse ir e vir aqui, cara, nessa cadeia despachante, cara, tem ralo para tudo quanto é lado. E o povo não consegue entender a lógica da necessidade de buscar o representante ideal para aquilo, que é o legislador. Tem vários motivos. Primeiro, falta de representatividade, ou seja, as pessoas não se sentem representadas. Segunda coisa é isso que a gente está fazendo aqui, explicar para que serve, porque as pessoas realmente não sabem. Você vai ver assim, você não tem que fazer faculdade de Direito para entender isso. E parece que você tem que fazer uma faculdade de Direito para entender uma coisa que é cidadania, para que servem as funções. Então, assim, esse tipo de informação não é acessível, por incrível, para a população. Não é acessível. Então, se você não sabe... E proposital. Claro. Porque se você também não sabe, você vota qualquer um. Aí você começa a pensar num prédio. O prédio, você só vai se preocupar em reunião de condomínio quando o teu prédio está... Quando o teu prédio estiver ok, tu tá nem aí, se dá. Nem aí. Agora, quando o prédio está... Você começa a se preocupar quando? A tua conta de condomínio vem alta pra cacete, que aí você começa a saber o que mexeu tá no bolso, mexeu no bolso, cara, é isso. O que tá tá caindo aos pedaços o prédio, entendeu? Aí você começa a se preocupar para entender o que está acontecendo. Mas o problema é, como o Estado é uma coisa muito grande, muito abstrata, todo mundo fica botando sempre a culpa do problema no outro, nunca, né? Então você também não vê isso, então você vai gerando esse sistema. Isso é péssimo, entendeu? E assim, novamente, quem faz as leis... eles estão determinando o que todo mundo obrigatoriamente vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Eu acho muito engraçado, e aí, novamente, porque assim, o pessoal da esquerda vai falar opressão do Estado, qual é a lógica? Que isso é interessante. Assim, dentro de uma das teorias clássicas comunistas, o Estado ele é um instrumento de opressão. Então, ele é criado por uma burguesia, pelo quem tem o capital, para garantir esse status quo. Sim. Então, sim. O Estado ele sempre vai ser um instrumento de opressão. Então, por isso que você vai ter a greve geral, tudo mais, que é uma forma de uma rebelião para você derrubar, e aí então você tem que derrubar o Estado.
Essa mentalidade, inclusive, é uma mentalidade que os próprios partidos comunistas, que depois viram outros partidos e tudo mais, eles também, tirando o PCO no Brasil, que ainda defende isso, também eles vão tirar. Tanto é que a própria União Soviética, ela adota modelo Estado. A Cuba tem Estado, Venezuela tem Estado, porque eles precisam do monopólio da violência. Perfeito. Senão eles não conseguem pacificar internamente. Perfeito. O monopólio da violência é uma única coisa que a ditadura e a democracia, qualquer sistema vai ter igual. Eles precisam garantir para o Estado esse monopólio, senão eles não conseguem pacificar internamente. E aí, qual é a parada de você pacificar internamente? É que você começa a criar uma rede de relações interdependentes. Como fazer sentido é muito difícil, mas é assim, o que acontece? O ser humano, no momento que a gente vive só para sobreviver, e é quase que o Rio de Janeiro, assim... Estamos falando da gente aqui. Você acorda, vamos supor, a gente é um camponês da Idade Média. A gente acorda, nasceu camponês, vai morrer camponês. Não tem como mudar. Então, a gente vai acordar, vai para o campo. O que a gente está produzindo naquele momento ali vai ser o que a gente vai comer, vai jantar. O que sobrar, a gente tem que dar para o seu feudal. E todo dia a gente tem que rezar para não invadirem a gente e matarem a nossa família e a gente junto. O seu feudal, nessa tua analogia, é o Estado. Que a figura que até naquele modelo perfeito. seria um Estado, efetivamente. Porque de fato é isso, né? O brasileiro hoje, o afegão médio brasileiro, hoje ele faz o quê? Ele trabalha 5 meses para sustentar o Estado. Mas se você vê o retorno, você paga. Essa que é a diferença, porque o problema é a disfuncionalidade do Estado. Mas você acha? Porque se eu tenho... Cara, mas não tem retorno. Mas, por exemplo, a gente não tem retorno, esse é o problema. Não tem. Você tem uma cobrança de tributo de países desenvolvidos e o retorno é de uma África subsaariana, porra. Exatamente, esse é o problema. Não tem. Mas eu também acho que, assim, é uma análise minha. É porque, novamente, a máquina está mal regulada. Não, exato. Agora, assim, o que eu vejo é o seguinte, porque tem aquela coisa, mas eu não importo em pagar impostos e tributos, desde que tenha um retorno. Só que eu acho que, nesse ponto, gera uma crise de identidade ou de responsabilidade muito grande pelo seguinte, não, eu não sou capaz, então o Estado me dá. Eu não consigo chegar aonde eu desejo, mas o Estado vai me dar. Porque eu acho, cara, que o ser humano, o indivíduo, é o que, de fato, é o gerador de riqueza, é o gerador de renda. Não o Estado. O Estado ele tem que administrar e mediar conflitos. Então, mas qual é a situação? Isso, se você for analisando, que a gente vai passando por redes cada vez mais... Porque na hora que o Estado que ele consegue garantir o monopólio da violência e ele tira a violência da vida privada, do dia a dia, ele vai criar um sistema de previsibilidade e segurança. O que isso significa? Não é só segurança de integridade física. Sim. É segurança econômica. Você vê que assim, o mercado é a coisa mais assustada que tem, né? Já percebeu isso? Muito. Qualquer coisa assim, o mercado cai. Muito. Sei lá, um presidente de um país caiu, machucou a perna, a bolsa despenca. Esquece. Porque você vê como isso é importante, essa previsibilidade do que vai acontecer. Porque você vai começar a criar essas redes. O que essas redes vão fazer? Ela vai forçar laços entre os indivíduos ali. Então a sociedade começa a se mudar várias vezes. Dentro de poucos períodos ela começa a se transformar numa velocidade absurda. Porque agora, em vez de a gente precisar sobreviver, agora a gente planeja. Então eu não atravesso mais o sinal, eu vejo que o sinal está verde para mim, eu atravesso porque eu sei que os carros estão cumprindo as normas. Então eu não preciso me preocupar se eu vou almoçar hoje. Eu vou almoçar. É só olhar aqui qual restaurante eu vou e escolher o prato. Escolher o prato. E aí eu estava falando, a gente vai almoçar junto, o que a gente vai discutir? A gente vai discutir sobre, sei lá, nossas famílias. Então a gente reforça nossos vínculos de amizade, ou seja, eu crio relações sociais mais intensas entre as pessoas que estão entre a gente. Envolvidas. Então, eu vou conhecer a história de alguém que está com você aqui, então a gente vai criar, ou a gente vai falar de projetos, ou seja, você vai, às vezes o que eu estou falando, o que você está falando vai me dar ideias. Então, você começa a expandir a capacidade. Então, o ser humano ele começa a conviver, planejar e justamente viver, planejar e conviver. Então, isso daí faz você criar uma rede extremamente complexa. Então, você tem que ter essa estabilidade. Dentro do Estado, dentro de uma sociedade. Sim. Então, essa função, como isso vai ser exercido, depende de local para local. A gente sabe que no Brasil isso não está acontecendo. Então, a gente tem que testar os modelos. Mas a primeira coisa, o modelo tem que ser funcional. Não importa... A gente tem que saber como vamos fazer essa máquina funcionar. A gente tem problema seríssimo de corrupção, a gente tem um problema seríssimo de violência, que são tudo que desestabiliza essa máquina. Então, assim, eu acho que a gente também tem que trabalhar um passo antes. Assim, quais são os mecanismos? E pensar que o Estado, e aí novamente, o Estado como ele é uma máquina, e aí a gente tem que ganhar essa maturidade de entender, ele não é uma pessoa. Então, o Estado não é corrupto, a sociedade é corrupta. Sim. As pessoas que estão sendo eleitas são representantes dessa sociedade. Aí eu dei um exemplo antes de começar aqui, que é para você ver qual o problema da corrupção social.
Escolinha do Professor Raimundo. Todo mundo cresceu vendo a Escolinha do Professor Raimundo. E assim, então é uma coisa que é cultural do brasileiro. Aquele que tu falou do Somebody Love, Somebody né? Love, o personagem Somebody Love. O que é o personagem Somebody Love? Ele vai chegar, ele não sabe responder a pergunta, ele vai chegar para o professor Raimundo, vai fazer a pergunta para ele vai falar que ele passou na rua, encontrou alguma coisa, um presente para o professor Raimundo, ou seja, uma propina. O professor Raimundo ele vai dar uma volta para dar a resposta para ele, para o cara entender qual é a resposta. Ele vai respondendo errado e o professor Raimundo vai dar o certo para ele. Ou seja, o professor, você tem a figura do corrupto e o corruptor, e o professor Raimundo é a figura de autoridade. Relativizou ali a corrupção. A gente está crescendo, a gente quer isso é tão subjetivo que a gente não vai percebendo no dia a dia. Olha que incrível, eu vi um exemplo E aí sabe qual é o desse. pior? Mudou agora, né? Fizeram a versão 2.0, né, da escolinha do professor Raimundo, né? Que é até Antagônico total, não? Aí tiraram o ator, botaram... Aí botaram quem? Botaram Evandro Mesquita. Olha o crime que fizeram, cara. Porque eu vou falar assim, esse daí o malandro é o típico carioca, né? Que também é um grande problema. Aí pegam assim, um outro exemplo do carioca. Cara, Evandro Mesquita não é o carioca malandro. Ele é o carioca que meu sonho é ir pro Havaí, fumar maconha e bater palma pro pôr do sol, sabe? Isso. Aí você ainda pega a figura do carioca lúdico e joga. Eu vi uma coisa assim, a maior relativização do rouba mais fácil que eu vi na minha vida. Na pandemia, o cara colocou um post assim, cara, se o governador de São Paulo fosse o Maluf, ele já teria comprado não sei quantas milhões de vacinas em todos os lugares e ainda comprado uma Ferrari para ele merecidamente. Aí o Maluf vem embaixo e responde, muito obrigado pela lembrança. Eu falei, cara, que isso? O cara adotando, assumindo o fato, não, esse cara rouba, mas ele faz. Então, assim, cara, isso é louco demais. A gente tem que entender que isso é cultural. E você tem que mudar a cultura. E como você muda a cultura? É através do hábito. Então você começa... Coerção. Coerção. Tem que ter. Porque o que vai acontecer? É coerção interna e externa. Ou seja, você tem que entender que é. E aí entra nessa questão, novamente, que a direita vai chamar de opressão, a esquerda chama de opressão, a direita chama de dominação. Mas, assim, um dos maiores sociólogos que existe, que é o Max Weber, ele vai explicar como funcionam esses sistemas. E aí teve agora até engraçado esse caso, não sei se você viu a matéria, aquele Mário Gomes, aquele ator. Sei quem é, mas qual matéria? É um antigo também. Não, eu sei quem é, mas qual matéria, queria? Ele gravou um vídeo na Decrade de intolerância religiosa. Vi, cara. Vi na delegacia. Foi muito engraçado, que é o seguinte, o filho dele estava na escola, aí pegaram uma charge que botava um crucifixo de Jesus Cristo e assim, escrito bandido bom é bandido morto. A pergunta perguntava sobre as formas de dominação de Weber. Aí ele olhou aquilo, achou como intolerância religiosa, ele foi. Aí olhando assim, aí a história tomou uma repercussão aqui, intolerância religiosa, mas aí assim, o melhor é o seguinte, não sei se tem intolerância religiosa, a charge não tem nada a ver com o que Weber diz, ou seja, rolou também uma militância, Weber, rolou uma militância do professor ali, totalmente desnecessária, porque Weber não vai entrar nisso, entendeu? Mas, do outro lado, eu tô falando de Weber na escola, sabe? Isso é importante, entendeu? Menos mal. Aí você vai assim, mas, pô, pode estar falando errado dele, né? Também esse é o problema. Desconstrói tudo que o cara demorou anos, ele vai ter o critério da dominação tradicional, a carismática e que eu acho que era a questão porque a tradicional vai ser religião, vai ser a carismática, vai ser aquelas figuras populistas, também assim, porcamente explicando. Sim. E a racional legal. A racional legal é a gente entende por que a norma existe e por que a gente tem que cumprir a norma. O sinal de trânsito. Todo mundo entende por que a gente tem que parar no sinal de trânsito. Isso é uma coisa interessante que eu me pergunto. Você acha que a norma, ela vale mais do que a lei? Porque você falou de normas, que é o entendimento social. E a lei, para você entender meu pensamento, a lei, ela deveria existir num sistema que fosse através da concepção do povo, ou seja, do entendimento do povo. Porque o que se vê hoje em dia são burocratas lá no Congresso cagando regras, cagando leis que sequer o povo entende como necessário. Vamos lá, cigarro. Não, um exemplo melhor, balão. Balão, sabe por quê? Balão, sim. Balão é um fator cultural, histórico e cultural. Só que hoje em dia, como eu falei, é um processo constante de racionalização. A gente entende que isso cria um problema muito grande, balão. Sim. Você tem acidente, só que você tem uma cultura do pessoal soltar balão. Sim. Isso porque, por exemplo, você vai chegar em países, por exemplo, Estados Unidos, que você tem aquelas grandes queimadas, pior ainda. Então, o que acontece?
você passa por um processo de racionalização que você vai ter que impor normas que a pessoa que solta balão não vai querer cumprir. E esse é o problema. E aí você tem que entender o seguinte, são coisas que coexistem, entendeu? Regras sociais, porque nem todo mundo vai querer cumprir as normas. A norma não é feita para as pessoas, e tem que entender, que já sabem viver em sociedade. Eu não preciso ter, por exemplo, se eu contrair uma dívida... As normas são feitas para quem não sabe conviver em sociedade, então, isso. Exatamente. Então, assim, eu não preciso de lei para grande parte das coisas que existe lei. Essa que é a verdade. O cigarro é um exemplo. Antigamente, você poderia fumar dentro de um local fechado. Era cultural, avião, cinema... Hoje em dia você entende que o seu excesso a de liberdade prejudica a sociedade entendeu o quê? Não, está me incomodando. O legislador fez o quê? Normatizou. E o fumante entende como legítimo. E o fumante entende como legítimo. Então, aqueles que não vão entender, que vão querer infringir a lei, vai tomar multa. Então, isso é legal. Agora, o que eu questiono é o quê? É quando o cara está aqui em cima no Congresso, o burocrata, caga regras e leis que, cara, além de ser nocivas, eles não perguntam se aquilo vai ser bem recebido. Isso é ruim demais. Assim, as 3 formas de você controlar o comportamento humano, assim, autoridade, poder e violência. Isso é uma gradação. A gente tem que levar tudo para a autoridade, porque a autoridade pressupõe legitimidade. As pessoas entendem por quê. Ninguém questiona uma legitimidade, uma autoridade de um professor. Sim. Porque você entende a figura que aquela pessoa exerce, entendeu? Então, ele é uma figura de autoridade. Então, o aluno, ele respeita o professor. Ele sabe que a palavra final é do professor. Então, você tem essa... Agora, quando você não tem, você tem o poder, que é eu posso fazer você cumprir mesmo você não querendo. Que seria o poder. Que não é ideal, porque você cria um sistema que vai ter aquela pessoa que vai sair, que está sendo sujeitada. Às vezes, quartel é isso. O exemplo até clássico, você é uma figura que às vezes vai ter uma ordem superior que tu vai ter que cumprir, tu não concorda. Na hierarquia, vai ser pressupor que aquela ordem você tem que cumprir. Mas não só isso, mas assim, vai vir uma ordem judicial para você cumprir, tu vai ter que cumprir, sabe? Exato. Agora, e existe o terceiro, que é a violência, que é, se você não cumprir, a força de sua resistência não vai ser perto da minha força para fazer você cumprir. Então, assim, que eu vou agir com violência, que na história da humanidade, do Estado, principalmente moderno que eu estou falando, ela vai se tornando residual. Ela deixa de ser descontrolada, ela passa para o Estado, de acordo com que ele vai garantindo esse monopólio que vai acontecendo com o tempo, com o surgimento das polícias, a lógica de segurança pública, estatização do crime, que o crime não era estatizado, era privatizado, e da punição era privatizada. Quando isso vai acontecendo, ele vai agindo cada vez com menos violência. Então, ela se torna reserva excepcional de vezes. Mas, assim, o exemplo é isso. Eu não preciso... Eu sei que eu não tenho que matar ninguém. Então, a norma de não matar ninguém, para mim, existe ali, mas não, assim, eu não vou roubar. Então, assim, as pessoas vão cumprir as normas porque elas sabem... Eu entendo a legitimidade. Eu sei por que roubar é errado. Porque eu sei que é pecado, eu sei porque é imoral. Então, já tem uma série de normas sociais e legais que eles falam que eu sei que eu não vou roubar. Agora, tem um cara que talvez não funcione bem. Então, ele sabe que, assim, se eu roubar... O que vai acontecer comigo? Eu vou tomar uma pena tal. Então não compensa. Então ele tem um instrumento ali de coerção que ele sabe. Se eu agir com a conduta que eu quero agir, que a grande maioria vai entender porque é racional essa norma. Você deu o exemplo desse carro, é racional. Você não roubar é óbvio. Sim. Agora vai ter o cara que vai falar, porra, mas eu quero roubar. Mas eu não vou roubar porque eu tenho medo. Porque se eu for pego, eu vou me ferrar. Então tem que ter uma norma que gere essa coerção nele, que é ele saber que a conduta dele vai gerar uma consequência não agradável para ele. E ele sabe que essa consequência vai acontecer, porque se ele fizer e ninguém souber também, ele vai continuar, ele vai fazer. E o cara que vai falar, dane-se, eu vou fazer, para ele é a lei. Vai ser a lei. E essa lei vai ser aplicada à força. Aí eu pergunto para você. A polícia, o crime é bom exemplo, porque é a lei aplicada à força. Para força, sim, perfeito. A violência, que a violência do Estado se chama força pública. Entendeu? Aí eu pergunto para não chamar você. Violência. Claro. Tem um tabu em falar isso. Eufemismo ali. A gente chama força pública. Agora, uma coisa que eu acho assim, você falou uma coisa atrás e contextualizou ainda mais a questão da pacificação da sociedade. Aí eu pergunto para você, você falou do crime como exemplo aqui, que tem uma clara distinção, né? Como é que você consegue pacificar uma sociedade onde aqueles que corrompem a lei ou que infringem a lei oferem mais resultados do que a real vítima, que sofre
Eu acho assim, cara, isso traz uma lógica onde você tem que prestar atenção de fato quem vai realizar as leis. Que as pessoas, o juiz é safado, o juiz é isso, cara, mas via de regra, o juiz, ele é o quê? Ele é o burocrata. É o burocrata de uma lei pelo representante popular. O cara foi votado. Assim, não, e outra coisa, o juiz, se a gente está reclamando do juiz porque tem isso ou tal coisa, uma lei pode mudar. Pode mudar, e quem que muda a lei? O federal, o deputado federal, o senador. Então, cara, isso pode mudar. E aí muda para não ter esse tipo de... Exato. Aí as pessoas ficam, que a justiça é um... Não estou aqui dizendo que, evidentemente, tem muitas coisas erradas na justiça. Claro que tem. Mas a reclamação sempre é quase a mesma. Pô, que sacanagem, porque esse garoto de 17 anos... Vamos dar um exemplo clássico aqui. Exemplo clássico. Aquele cara que esfaqueou e matou o ciclista médico na Lagoa. Esfaqueou e matou para roubar uma bicicleta. O garoto, ele era um menor de idade, já tinha passagem pelo sistema socioeducativo por homicídio. O assassino do Fábio Monteiro, que é o delegado do meu concurso, que entrou errado e foi executado. Sim, no Jacaré. Tinha 17 anos, já cheio de passagem, mesmo do tráfico de drogas, estava... Exatamente. Então, assim, foi solto. Foi solto. A média de uma internação, porque são internados, não são presos, não são apenados, são internados, são internados, dá 10 meses. E outra coisa, cara, olha que mais louco isso. O cara lá matou, estuprou, fez tudo. Ele vai responder por medidas socioeducativas, porque lá ele vai aprender que não pode matar ninguém, né? E quando sair, ele sai zerado, limpo. De repente tem uma ficha mais limpa do que aquele cara que bateu num carro e não pagou. Cara, você vai olhar a Europa Ocidental, que são as menores taxas de homicídio do mundo. E são muito baixas, assim. São muito baixas. Eles não tratam assim, adolescentes nesse tipo de situação. Não vão tratar. Eles vão pegar, não vai se pegar uma pena absurdamente alta, mas vai pegar uma pena... As nossas penas, inclusive, são menores do que da Europa Ocidental. No Brasil. Sim. Aí o que acontece? Você junta um discurso bonito, que é isso, populismo é de esquerda e de direita. Sim. É jogar pra galera. Então, sim. Uma coisa que o brasileiro tem, que é essa noção do Estado corruptor, luciferiano, né? O Estado como sendo uma figura diabólica. Isso ganha eco em todos os setores sociais. Você vai para as faculdades, as pessoas vão criticar, sim, o Estado, vão falar como se o Estado fosse uma coisa horrível. Aí você vê, vai ser na faculdade de Direito, vai falar porque o Estado não dá oportunidade e agora quer vir com a violência. Eles já vão entrar nesse... E é isso, você está analisando não como todos interligados, mas como estruturas separadas com vontade. Você está dando vontade para uma coisa que não tem vontade, entendeu? E aí você vê, na economia, vai falar porque o Estado é isso, aquilo... Cara, e você não está, assim, no final das contas, você não está tendo concepção do que é o Estado. Você está falando... Sim. Aí você vê isso, é o cara que vai chegar e vai escrever assim... Meu objetivo, assim, com 1 milhão de seguidores, meu objetivo é acabar com o Estado. Aí assim, você fala, beleza, a gente vai voltar a morar em tribo, sabe? O homem é o lobo do próprio homem, né? Vai voltar... vai voltar... A gente não tem como conceber uma sociedade sem Estado, a gente não tem como conceber uma sociedade sem polícia. O que pode ser discutido é o tamanho do Estado. O papel que o Estado tem perante a sociedade. Aí sim. A gente vai ver, principalmente, tudo bem que agora mudou muito com a guerra na Rússia, mas os países escandinavos, a Alemanha, também, esses países, eles já estavam desenhando um novo modelo de Estado. Porque a gente não consegue perceber aqui, mas eles já estavam desenvolvendo um Estado já numa nova versão. Porque para eles já superaram os problemas que a gente já tem aqui, de violência, instabilidade econômica. São países que você tem uma classe média monstruosa, pouquíssimos ricos e pouquíssimos pobres. Então você tem um padrão de vida, você vê que eles começam a fomentar outras coisas. Então é isso, aquela coisa de renda mínima lá, porque qual a lógica? Tu viu a lógica da renda mínima na Finlândia? Não. Que eles inventaram? Aí tu vai falar porque assim, os caras já estão redesenhando aquela sociedade. Porque os caras falam o seguinte, aqui todo mundo já tem um padrão bom. Então, se eu garantir uma renda mínima para a pessoa, eu posso fazer a pessoa fazer o que ela quer. Ela vai arrumar emprego, ela vai trabalhar. Ninguém vai ficar ocioso. Então, o que acontece? Eu acho que eu consigo ter uma sociedade melhor se as pessoas não trabalharem por obrigação, mas sim no que elas querem. Então, em vez de você ser um economista, você vai ser botânico. Só que você vai ser o melhor botânico que tem. Então, talvez seja melhor você ser economista ou ser para a nossa sociedade você ser botânico. Exato. Mas você vira economista porque ganha mais. Exato. Se eu já te dei uma situação de vida, então você vai ter gente que vai ser economista,
Vai ser gente que vai ser advogada, vai ser... Agora, Mas vai ter por gente... vocação, mas não por vocação. por... Aí vai falar assim, você não precisa ser, por exemplo, um engenheiro. Às vezes você é um engenheiro frustrado, porque você vai ficar num escritório o dia todo, o seu sonho era ser um marceneiro. Agora, tu vai ser Então, mas isso só é concebível numa sociedade que já está naquele... Não, que claro, já superou amadurecido, isso. Você claro. já tem uma sociedade que não tem praticamente pobreza, uma sociedade rica, uma sociedade que a população tem... Todo mundo tem escola de qualidade, ou seja, o filho do rico e do pobre estudam na mesma escola. Entendeu? E isso não é um país comunista. Isso que a galera também tem que entender. Você não está todo mundo ali para ganhar dinheiro. Aí você vê que o movimento é até diferente. As pessoas já não precisam viver naquela loja de eu tenho que ganhar dinheiro para ter dignidade. Porque no Brasil, se você não tiver dinheiro, você está ferrado. Essa que é a verdade. Se você não ganha dinheiro, você está ferrado. Agora, no momento que você começa a ter uma sociedade que você já mais saudável, né? Que aí você fala quase com um capitalismo sustentável, aí tu vai ver porque os caras ficam preocupados com o meio ambiente. Porque assim, os caras eles já podem ter outros tipos de preocupação. Assim, mudou por conta da guerra da Rússia, agora mudou muito essa dinâmica. Sim. Mas até então a preocupação do cara ia ser essa. Aí chegar e falar assim, a gente consegue implementar aquilo no Brasil? Não. A gente tem problemas anteriores ainda para solucionar. Crônicos. Então, assim, tamanho de Estado e tudo mais, a gente tem que começar primeiro a fazer esse modelo funcionar. E é incrível que, assim, quem me conhece sabe que eu defendo um Estado pequeno, mas forte. Quando eu falo um Estado pequeno, que é um Estado que vai ter, na sua excelência, buscando cada vez isso, saúde, educação, previdência, segurança, tá? Não um Estado empresário. Na Escandinávia, sabe quantas várias cíveis tem? Não tenho ideia. Criminais? O Estado lá é pequeno, sabe por quê? Eles não precisam de Estado. Exato, as pessoas sabem cumprir as normas. Exatamente. Salvo engano, Helsinki, a capital, tem uma vara aqui. O Fórum da Comarca da capital deve ter, sei lá, mas só da Comarca da capital deve ter umas 70 varas cíveis. E assim, conta, né? Eu acho que ela só tem uma ou duas varas. As pessoas não processam uma, sabe por quê? Não tem conflito, as pessoas sabem as funções. Então, se eu faço um contrato com você, eu vou cumprir. Ah, porra, não estou conseguindo. Eu vou chegar com você e falar, pô, Igor, tá ruim aqui, tudo mais, posso parcelar, tudo mais. E você vai ver, eu não vou desaparecer que nem aqui vai acontecer. Então, você tem uma confiança e uma previsibilidade naquela sociedade. Então, os caras já estão pensando em outras coisas. Então, os caras já estão entrando num outro tipo de pensamento ali de como vamos desenvolver uma sociedade a partir de agora. Então, eles começam a trabalhar num outro sistema. E é isso, pô. Será que eu fazer uma renda mínima? Então, os caras começam a fazer umas coisas que aqui... E aqui o cara vai olhar e falar, comunismo, renda mínima. Não, cara, é outra mentalidade, é outros problemas, é uma outra sociedade. Estágio de civilização também. Eles já chegaram numa funcionalidade que a gente tem que ganhar aqui. Sim. A gente, assim, quer chegar... Agora, lá é muito mais fácil, é um país de 10 milhões de habitantes. Aqui é um país de 200 e... proporções continentais, entendeu? Claro. Então, assim, é muito mais fácil você fazer isso em 10 milhões. Claro, novamente, é uma reunião de Claro. E aí você chegar e começar a fazer isso. Pô, será que a gente vai ter uma sociedade mais eficiente mesmo, como sociedade? Se eu garantir uma renda mínima e o cara tiver uma qualidade de vida, ele fazer o que ele quiser, ele vai trabalhar, ele não vai ser ocioso. E aí você começa a descobrir isso, que numa sociedade eficiente a pessoa trabalha e não vai ficar ganhando renda do governo. Cara, isso é incrível, porque a percepção social em relação a emprego, que hoje é o que mais afeta, né? Todo mundo quer emprego, ninguém quer ganhar. É evidente, muitos querem, mas as pessoas, se tiver que preferir, acredito eu, que vão preferir gerar sua própria renda. Aí você deu o exemplo da Finlândia, né? Dar a oportunidade para as pessoas buscarem aquilo que são vocacionadas. A gerar renda com aquilo que são vocacionadas. Não porque tem necessidade de ganhar dinheiro, porque se não for daquela forma não ganham. Aqui no país, cara... esse é o problema. Não, só tu ver, propaganda que você recebe, eu recebo direto em rede social de galera de renda passiva, que é tudo golpe, sabe? Sim. Vista em criptomoeda, tipo bola de neve e tudo mais. E por que tá tendo isso aqui? Porque as pessoas precisam de dinheiro. E aí você vai ver por quê. No Brasil ou você é um 0,1% que está concentrando uma quantidade de dinheiro absurda, ou você é que a gente vai chamar de classe média, mas pelo IBGE é rico, que está sufocado, pagando imposto pra cacete. E pagando 2 vezes, por exemplo. Chegar para mim e falar assim, porra, eu quero que reduza imposto? Quero. Tudo que eu ganho, 1/3, automaticamente, na fonte, já perco. Só que eu tenho que pagar depois 2 vezes, porque eu tenho que pagar plano de saúde, escola... seguro do carro, eu tenho que pagar tudo. É isso. Ou seja, é isso. E fora... No mínimo 2 vezes você paga. Claro. Eu estou pagando tudo em dobro. Claro. Se eu recolher 1/3 do meu salário, 30% do meu salário foi embora, mas eu tenho certeza que o hospital está funcionando, a escola está funcionando, beleza, já está me economizando. Entendeu? Já está me economizando, porque eu já estou pagando isso e tenho que pagar de novo. Portugal é assim. Portugal você não tem escolas
privadas, cara. Pouquíssimas. Que tem. É escola internacional, porque exato. a pessoa fala outro idioma. Exato, mas tudo tem, filho assim. de diplomata que tem que falar que nasceu em vários, fica rodando de país. Mas assim, aí você vê, e em compensação, o pobre também está ferrado, porque ele, por mais que ele não pague imposto de renda, mas o imposto indireto que paga na compra de produto, para ele é muito mais pesado. Sobre o consumo. E a inflação, que é um imposto oculto. Exatamente. Cara, não dá, é uma redução indireta do salário. E não percebe, porque a inflação ela vai comendo aos poucos e tu não tá, o povo não tá ali. O pior castigo para a pessoa assim, mais pobre, enfim, é a inflação, cara. Eu vejo. Tem jeito. E quem banca todo esse sistema é essas pessoas mais pobres. A gente volta até Platão, né? Que é a lógica da vida boa, né? O que é uma vida boa? A gente tem que proporcionar uma vida boa. Assim, e a função do Estado é essa. O Estado atual, o Estado democrático, ele tem essa função, que vai chamar, mas é dar uma vida boa. Aí você chegar e falar assim, alguém que mora numa favela, no Rio de Janeiro, tem uma vida boa? Não tem. Assim, independente de momentos econômicos, ele tem uma vida boa? Não tem. Não tem. Uma classe média no Brasil tem uma vida confortável? Também não. Porque assim, vai ter alguns momentos vai ter mais, alguns momentos, mas você vê que sempre aumenta esses problemas também. Sempre aumenta problemas também, sempre vai ter assim, sempre vai faltar alguma coisa, nunca vai conseguir. Ou seja, cada vez em locais menores, sabe? Por isso que eu acho essa ideia, até voltando ao que eu falei anteriormente, a questão da carga tributária, porque as pessoas, vamos, né? Quando você vê alguns políticos dizendo, não, é só aumentar, é só taxar os mais ricos, é só fazer, cara, a única coisa que rico não é burro. Não, se você for taxar o cara para poder... deixa eu jogar aí. Se você for taxar o cara que é mais rico, ele vai sair, ele vai fugir com o dinheiro. E outra coisa, vamos lá. Mas eu vou te falar uma coisa que vai acontecer. Eu acho que já nas próximas décadas. Taxação de rico vai acontecer, mas isso vai ter que ser um acordo internacional, para ele não conseguir fugir. E é isso que isso, sabe por quê? Europa e Estados Unidos... Já está tendo esse acordo. Porque o que acontece novamente, é o constante processo de racionalização. Mas isso vai desestimular o empreendimento? Não, sabe por quê? Você vai ver, já viu quanto ganham os CEOs de multinacional ao redor do mundo? Onde são os maiores salários? Aonde? Aqui? Brasil e Estados Unidos. Tem assim, às vezes o CEO de uma grande montadora de carro, ele ganha 10 vezes menos na Europa. Agora, tu vê ele querendo sair da Europa? Não. Então, assim, ele não quer sair da Europa. Ele é rico na Europa. Ele é muito rico. Agora, a concentração de dinheiro dele lá também já não faz diferença. Por isso que eu falei, quando você consegue estabilizar, ter um sistema de previsibilidade e tudo mais, você, assim, essa necessidade também de acúmulo, também não é mais, assim, você vai querer ter uma vida boa. Então, se você já está proporcionando essa vida boa, você é um dono de uma empresa, mas você já tem, você já mora bem pra cacete. Eu me lembro disso quando eu fui fazer aquele deserto de areia, aquele deserto de sal na Bolívia, já sabe qual é, né? O Salar de Uyuni, é um dos lugares mais lindos do mundo. É onde fica aquelas imagens que o chão é espelhado com o céu. Tu fica 4 dias no meio, tu tem que sair do Chile, aí você sai do Chile, entra num carro com uma porrada de gente, fica 4 dias no meio do deserto até chegar nesse deserto de sal, assim, é uma das coisas mais lindas. Aí tava eu, minha esposa e 4 suíços, né? Assim, era um suíço e 3 suíças. Aí assim, tu fica tu já jogou a foto aí do Salar de Uyuni? Tá vendo aqui? Aí eu me lembro que assim, foi assim mesmo. Os suíços, eles falavam 4 línguas. Porque na Suíça também se fala língua preta. Então ele falava inglês, francês, alemão, e eles estavam fazendo um ano de ano sabático na América Latina e Espanhola para treinar também o espanhol, para falar espanhol. Então eles falavam espanhol. Aí, conversa bem, eles começaram a mostrar onde eles moravam, na Suíça, cara. Aí eu olhava, uma puta casa. Aí, fala, maneiro, tudo mais, também tá viajando. Aí aqui a gente falou assim, o cara é classe média, rico na Suíça. Aí eu me lembro que o cara chegou numa hora lá, aí falou assim, o que vocês fazem? Aí minha mulher é formada em jornalismo, assim, eu sou jornalista. Aí eu falei, eu sou delegado de polícia, o equivalente seria um chefe de polícia lá também, sou formado nisso, e falando assim, nossa, vocês são tão novos assim, nossa, e já tem tanto, formação assim, faculdade disso, sabe? Porque ele falou assim, a gente começou na faculdade até depois, agora ela está fazendo administração. Aí ele virou e falou assim, sabe qual é? Eu achei muito legal o nome da minha profissão aqui na América Latina. Qual é o nome da sua profissão? Mestre de obras.
O cara é pedreiro. Olha aí. O cara pedreiro na Suíça mora numa casa que eu nunca vou ter aqui no Brasil. E eu sou delegado. Entendeu? Incrível, cara. Eu sou delegado. Já com incrível. formação, ele mora lá. Então, assim, você começa a ver que, cara, é outra realidade, entendeu? E aí a gente tem que começar a superar uns traumas. E isso é um processo, assim, de saúde coletiva, né? Que é isso. Repensar o Estado, parar de achar que o Estado é todo maléfico, entendeu? Pelo contrário, a gente assumir a nossa responsabilidade nessas escolhas. Então, assim, não adianta eu criticar o Estado, porque quem está botando o cara lá sou eu. Exato. E aquilo, né? As pessoas odeiam, às vezes, criticam o político. Mas também eu estou assumindo... Não, e além disso, criticam o político, criticam ações que são iguais aos políticos que eles elegem, mas amam o Estado. Querem todas as benesses que o Estado pode proporcionar. Cara, isso é muito antagônico, é muito louco. E essas são essas maturidades de sociedade que a gente tem que ter. Isso é maturidade. Cara, você falou... Eleger, assim, pessoas que são... Cara, assim, todo respeito, eu não sei como foi o mandato do Tiririca. Mas a eleição do Tiririca foi um absurdo. Esquece. O que faz um deputado federal? Eu não sei o que faço. Quando chegar lá, eu te aviso. Você não pode fazer isso, cara. O cara não pode sentar numa cadeira daquelas sem saber o que faz. Igual um deputado federal. Porque, assim, ele já vai ter que saber normas internas que já são complexas. Ele já vai ter que ter um corpo só para as normas internas. Só para as normas internas, então, claro. Assim, o regulamento da Câmara e tal. Então, assim, ele não pode... Isso daí que ele vai ter que... Não sabe interpretar, não vai saber interpretar então, a assim, princípio. Você está queimando uma cadeira. Você está perdendo essas oportunidades. Então, eu fiquei assim, cara, olha que coisa de louco. Um deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, que inclusive foi secretário de transporte, numa entrevista, ele inventou um novo crime. Ele estava justificando o roubo de fios, de cabos na Supervia e tal. Ele disse, não, porque eu estou em contato com a Polícia Civil para a gente desvendar e resolver o roubo de furto. Eu falei, cara... Ué, roubo de furto. Eu falei assim, calma aí. O cara, a competência, a competência para legislar sobre a matéria penal, enfim, tudo, é do Congresso, é da Câmara. Ou seja, deputados federais formam a Câmara dos Deputados, certo? Esse cara, ele está lá para legislar, para poder votar sobre essa matéria de crime, e não sabe nem o que está falando. Cara, isso é muito sério. Aí depois a pessoa na ponta que se ferra pra caramba, fala assim, o que eu vou fazer? Tu tá votando na pessoa que não sabe nem o que tá fazendo, cara. Ou pior ainda, você vota na pessoa, na verdade, que é o jockey, né, de alguém. Porque exato. É aquela pessoa que, assim, vai ganhar voto aberto porque é uma pessoa famosa, mas na verdade... Mas é o sistema proporcional que Ou, na verdade, é o cara que tá bancando, que vai ser o assessor, que na verdade é o cara ser que um ex-BBB é maravilhoso para um partido político. Aí que vai ser aquele Master of Puppets, né, que vai ficar controlando o bonequinho. Isso, pô. Então, assim... O cara tem 1 milhão de votos, né? Teoricamente, Tiririca é um exemplo, joga a voto para a legenda e vai puxando os caras. É a legenda, é o assessor, é o... Então, assim, em vez de ele montar uma assessoria livre dele mesmo, que ele vai ter porque isso é normal, assim, ninguém entende tudo de tudo. Claro. Mas você tem que entender o mínimo. Claro, o mínimo é essa estrutura. Claro. E que não é mínimo, já é muito complexo. Cara, assim, às vezes as pessoas me perguntam, por que tu estuda política? Por que você entrou na política? Eu falei, cara, você pode ser aquele cara que fala de política dentro e fala de política fora. Ok, aí é uma decisão de cada um, não importa se você vai ser melhor ou pior. O grande lance é o quê? É quando você estuda política, de fato você entende e você se preserva e você se protege no sistema que é criado para te ferrar. E a política tem um problema que é o seguinte, é a forma de você gerar coesão entre grupo. Que é a forma histórica que a humanidade conhece, que é você separar os amigos do inimigo. Porque na hora que eu identifico o inimigo é o que faz, é o que vai destruir os nossos valores. Perfeito. É aquele inimigo que está ali, que quer acabar com o que a gente é, com a nossa estrutura, com a nossa forma de pensar. E na hora que eu defino esse inimigo, eu gero uma coesão, né? Eu uno quem é igual a mim. Então eu ganho um argumento único, e essas pessoas, por medo desse inimigo, que eu vou criar um medo desse inimigo, que pode ser externo ou interno, eu vou unificar esse pessoal vai bater cabeça para mim e ele vai estar apaixonado por mim. Ele vai defender porque eu sou a proteção dessa pessoa contra esse inimigo que quer destruir o que ela é. Exato, perfeito. Essa separação vai vir Carl Schmitt, vai assim, você vê que a história da humanidade, isso vem dos chimpanzés, diga-se de passagem. Sociedade chimpanzé, não, chimpanzé até hoje é assim.
É mesmo? Eles separam. O chimpanzé selvagem só foi monitorado pela primeira vez na década de 70, que foi a Jenny Goldman, né? E vários zoólogos depois começam. Eles estão na Quarta Guerra Civil, eles fazem guerra civil. Fala assim: animal não é violento, aí vão assim, é agressivo, mas ele não é violento, só humano é violento. Aí vai falar: não, o chimpanzé é violento e mas o não golfinho também. justifica pelo instinto ou não? Não, eles fazem guerra, eles separam em grupos, eles falam: o animal mais xenófobo que existe é o chimpanzé. Eles torturam o inimigo, eles fazem ataque, assim... o Ted gelado vai cair na porrada aqui, mano. Então, assim, mas essa lógica é instintiva nossa também, de separar amigos e inimigos. Então, assim, aí tu vai ver que é tanto isso que é Pepsi versus Cola, time de futebol. Exatamente, assim, perfeito. O esporte, por exemplo, a lógica evolutiva da história do esporte é fenomenal. É retirada da violência, por exemplo. Eu tenho que botar a violência, eu tenho que conter a violência. A violência moderna, ela é domada. Mas o ser humano ainda é violento. Então, o que eu vou fazer? Eu crio esporte de luta. Você pode ser violento, mas dentro de regras que eu determinei. Então, o que acontece? No tatame, vocês podem se matar. Agora, no momento que você botar o pé para fora e fizer a mesma coisa, é crime. Você não pode. Aí eu crio as normas de você se cumprimentar antes da luta. Ou seja, tu sai todo quebrado. A gente vai brigar, sei lá, tu vai sair com a cara inchada, com o nariz quebrado, todo quebrado. Aí qual é a primeira coisa que você faz depois? Apertar a mão. Ou seja, morreu aqui, irmão. Não pega lá fora, não. Né? Encerrou. Ou seja, a gente não briga mais. Ou seja, eu vou seguir. E o esporte, por exemplo, futebol, tudo mais, você vê. É uma simulação de uma guerra. É uma doideira isso. Se você parar para analisar, você tem um exército representado numa nação, que é um time. Aí você tem um público ali, que é aquele time, contra o exército inimigo. E aí você vai ver, é o ataque, defesa, você vê que tem toda a semelhança dos esportes de quadra e de grupo com batalhas. Ou seja, a Copa do Mundo para o mundo por quê? É uma simulação de uma guerra, é o mundo guerreando. Para ver quem é o melhor. Verdade. E você vê que as pessoas elas vão assumindo como se fosse posição de guerra. Assim, o público, a torcida, é o exército. Você viu muito isso, claro, de forma até fervorosa na própria Guerra Fria. Rússia, Estados Unidos, assim, um atleta com outro e tal. O esportista ele é o guerreiro, ele exerce a figura do guerreiro. Porque não é uma guerra, assim, o futebol americano é muito engraçado, porque é uma lógica de guerra moderna, né? Porque é força, né? A força de um contra a força do outro. O futebol é aquela coisa de uma lógica de uma guerra que você tem que ter a qualidade do guerreiro. Então, o jogador ser bom, ele tem que ter uma qualidade especial, né? Assim, então, você tem também a questão do guerreiro ali envolvido. Eu não sei, mas o esporte, assim, eu vou chutar aqui, porque, de fato... O futebol americano, então, é igual uma guerra. É igual uma guerra. Mas tu para ver, esse é um assunto bacana, porque o esporte, acredito eu, nasceu na Grécia, no Olimpo, aquela coisa toda que representa os deuses, né? E eram guerras, né? Mas assim, mais ou menos isso, acredito. Mas o que acontece? Você vai mudando ao longo da história e você retoma. Por exemplo, as Olimpíadas, você tem as Olimpíadas gregas, que você tem registro, mas é muito tempo atrás. Então você vai ter esses registros, mas você não sabe até onde, o que é verdade, o que não é aquela tradição passada que também foi mudada por interpretação, tudo mais. Mas você retoma isso. E o esporte ele vai ganhar, nesse período de modernismo, ele vai ganhando, sim, uma ressignificação. Tanto é que os esportes que são os mais populares hoje, até hoje, é luta. Sim. É luta. Por que é luta? Porque você não pode ser violento. Agora, se você pode ser violento dentro de um tatame. No ringue você pode ser violento. E o ser humano é violento. Então, ali você tem... É o coliseu da modernidade, irmão. Ali, só que você já domou, você já nasceu numa sociedade com a violência domada. Então, você entende que você não pode ser violento. Exato. Mas dentro dali, você... Cara, se tu parar pra ver, qual era o domingão do Faustão na Idade Média, cara? Você ir domingo na praça pública ver ninguém ser linchado, ser decapitado, ninguém... Era isso. Era mais ou menos isso. E o futebol. E o futebol é uma batalha. Você vê esse esporte de... o futebol, vôlei, principalmente esporte de equipe de quadra, você vê que vai ter o quê? Você tem um ataque, que é como se fosse um exército, você tem uma delimitação de território, que você pode atacar, você tem uma defesa, e você tem o futebol, você tem um castelo, que é o gol. Você tem a última defesa, que é o goleiro do castelo. Você tem que explodir o castelo. Exato. Então você vê que é exatamente isso, cara. O rugby também é muito igual. O rugby é exatamente isso também, né? Você pra perceber. Aí você tem tipo como se fosse um castelo. Aí você tem aquele território, você já tem o seu território. O que é você invade o território, que é o meio de campo, você entrou no território já do outro. Ou seja, pique bandeirinha, irmão. Lembra do pique bandeirinha, pô? É isso, pô. Quando você entra no outro território,
você já... O que assume? Já não é mais seu ataque, é sua defesa. Exato. Todo mundo já vai para defesa, não vai mais para o ataque, para tentar dar um contragolpe. Não, mas é assim, isso. aí você vai ver que assim, as coisas... Por isso que eu falo, é tão doido. E aí, por exemplo, eu acho uma das mentes mais geniais da história da humanidade é o Norbert Elias por isso. Porque ele vai olhar isso e vai explicar por que assim. Aí tu vai ver que tem uma origem. E a origem é sempre essa. E está vinculada à formação da civilização e do Estado. Assim, e começa a ganhar forma mesmo na Idade Moderna. Começa com os absolutismos e tudo mais. Ou seja, hoje que a gente olha óbvio, a gente nem para perceber. Assim, de olhar e falar assim, a gente está vendo jogo de futebol. Por que move paixões futebol? Porque é isso, é a tua nação. O teu, tu está guerreando, está vendo o teu exército guerrear ali. Cara, impressionante. E aí é o que acontece. A gente deu toda essa volta para falar. A política faz a mesma coisa. Perfeito. Só que a política moderna não pode ser assim. Porque esse discurso político é o que fez o nazismo existir, você eliminar o outro, então a gente tem que superar isso. E entender já a humanidade. Assim, o passado ele é sobreposto. Eu vejo assim, muita gente, e eu não sou de esquerda, assim, eu sempre falo assim, eu sou um centro com orgulho, né? Mas não o centro que a gente vê aqui, que é o famoso quem paga mais vai. Quem paga mais, E assim, eu não sou político, eu não gosto de ser político, assim, eu fico pensando assim, que essas coisas que vocês fazem de ter que ficar indo, conversando com pessoas, eu não sou uma pessoa sociável, né? Então, por incrível que pareça, eu não sou sociável. Então, o que acontece? Uma coisa que eu acho muito engraçado. Você vê muita gente falando assim, não, porque eu tenho medo do comunismo, sabe? Eu acredito. Eu falo assim, cara, é passado. Se você vai olhar o pensamento econômico, filosófico, sério, atual, fora daquelas bolhas que você vê ainda, a galera já superou. Assim, e a gente ainda é uma geração que tem esse medo, porque a gente nasceu numa época que tinha o comunismo. A geração que está nascendo agora, que está fazendo 20... Não sabe o que é isso. Está fazendo 10 anos, não sabe o que é isso. Já virou passado. Já virou passado. É uma coisa assim, mas tem Cuba. Cuba só é Cuba a mesma porque... coisa do cara que começou a estudar depois da queda do Muro de Berlim e defendeu o socialismo. Não, então assim, o que acontece? As gerações atuais já nasceram no modelo capitalista. Sim. Por isso que agora elas querem entender assim, o que é o próximo passo. Assim, o grande problema que eu vejo nisso é o seguinte. Assim, ela já tem um iPhone dela, já faz parte da vida dela. Claro, o grande lance... Da identidade dela, o celular dela. O grande lance é o romantismo que às vezes é imposto no tipo de uma ideologia. Porque, na realidade, desde sempre é muito mais fácil... E a gente sempre perdeu, a gente que eu falo a sociedade perdeu, as comunidades socialistas, né, o próprio nazismo, o quê? Que eles venceram a guerra de mentes e coração. Isso é fato. Agora, o meu grande reflexo é o seguinte, não é o Estado, vamos entender o Estado como sociedade, tá? Assim, não é sociedade. A sociedade ela vem avançando, como você falou, quer seu iPhone, quer o seu carro, quer isso, quer aquilo. O problema são aqueles que se impulsionam a governar. Então, o governo... Isso que atrasa. Isso que atrasa. Às vezes a sociedade ela quer ir para frente, mas o governo, e infelizmente, tem uma grande parte que se omite a isso tudo. Isso é o que permite a gente, por exemplo, ter favela, e o cara que está e chegar e falar assim, não, mas tem que acabar com a favela, tem que dar dignidade. Não, mas é comunismo. Não é comunismo. Sim. Não, até porque esse cara, no momento que ele ficar produtivo também, no aspecto, não que ele não seja produtivo atual. Vai render muito mais. Vai render muito mais. Claro, pô. Claro, ele vai render muito mais, entendeu? Na hora esse é o cara, é o cliente das grandes empresas. Na hora que esse cara não morar mais numa favela, o que vai acontecer é o seguinte, agora ele vai começar realmente a se preocupar em viajar, movimentar assim, ele não precisa mais sobreviver. Exatamente. É comprar uma geladeira bonita, exatamente. Entendeu? É comprar um ar-condicionado, é uma TV nova. Vai gerar renda, vai gerar renda, entendeu? Cara, é incrível. Eu sempre falo o seguinte, né, que, cara, querendo ou não, vai haver eleição. Vai. Querendo ou não, você se omitindo ou não, dia 2 de outubro desse ano, haverá eleição. Para deputados estaduais, federais, 1/3 do Senado, ou seja, um senador, governador e presidente. Querendo ou não, vai ter eleição. Infelizmente, muitos desses malditos que se encontram hoje eleitos irão tentar as suas reeleições. E se a gente se omitir, cara, vai continuar. E não adianta. Então, assim, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, quando você levantou essa ideia, e às vezes a gente, será que a gente vai comentar? É muito importante que, cara, o conhecimento, a sabedoria salva a vida de quem possui. Não, sim. Ponto. E a coisa que foi, eu acho que importante, assim, a gente discutir, e é isso, evitar o juridiquês, vou falar difícil. Porque, assim, é uma forma... quando até você me convidou, tudo mais, foi uma das coisas, né, que você disse. Fala, cara, porque não adianta eu chegar e falar bonito,
Aí a galera que... Assim, primeiro que ninguém vai ver, que a gente já tá, sei lá, umas 2 horas aqui, Isso. já vai ficar chata a beça. E vai ficar olhando assim, nossa, ele é muito inteligente. Mas, na verdade, assim, eu tô cuspindo. Assim, é como... Vou falar o difícil, né? E o que é o complexo de forma que qualquer um possa entender. Porque Exato. na hora que... Assim, Didática. não necessariamente quem está assistindo vai concordar com tudo que eu estou falando. Mas a questão é a seguinte, no momento que eu estou criando uma forma que é fácil da pessoa entender, ela também está conseguindo ter capacidade de, às vezes, observar de ângulos diferentes e criar um senso crítico dela. Não precisa Fugir mais da caixa e pensar. Eu acho que é isso que a gente propõe aqui para quem nos assiste. Não é que concorde, é pelo contrário, é que reflita. Exato. É isso. Essa cadeira está aqui, não é porque a gente fica sentado. Não é porque, assim, isso não veio de um buraco negro. Propósito para isso, pô. Teve um movimento histórico que fez a gente decidir Exato. que o ser humano vai ficar sentado. E por que a cadeira é assim? Porque a gente não fica, sei lá, deitado. A gente não está conversando deitado aqui. Por quê? Isso teve um motivo. Então, assim, entender por que esses motivos, as coisas que são colocadas para a gente que no nosso dia a dia são óbvias. Porque são óbvias, que a gente já cresceu, mas elas não foram óbvias em algum momento. Elas foram feitas para estar ali daquela forma. Então, é perceber o nosso ambiente. Isso é a coisa mais importante. Essa visão. Então, e isso só vem quando você começa a realmente mostrar o que são as coisas, porque as coisas são o que são. E, cara, isso está tudo vinculado ao Estado e à sociedade. Perfeito. Então, o primeiro passo é a gente descobrir o que é o Estado e o que é a sociedade. Que nem isso. O que é o governo? E aí é entender o seguinte. Governo não é Estado. Governo é quem administra o Estado. São coisas separadas. Governo, ele é instituições. O Estado, na verdade, está vinculado às instituições. Uma dessas instituições são os que o governo vão administrar, que é o legislativo, que é o executivo, mas o Estado é uma coisa muito mais ampla. Então, eu acho que isso é muito importante, esse trabalho. E assim, e falar isso, né? Falar isso. Não sei se a pessoa vai aguentar ver todo esse tempo que a gente falou isso aí, mas... Não, vai ser. Nossa, foi bom demais, foi bom demais. Irmão, pô, te agradeço pra caramba, cara. Foi uma aula aqui, desse jeito que você falou, a importância de falar, é um assunto importante, mas de uma maneira assim, bem acessível. De fato, é muito importante o momento que a gente está vivendo, a polarização que às vezes acaba degradando a civilização. Então, a gente discutir, debater, ideias iluminam a escuridão. Quando você se ilumina, você vai iluminando o próximo também. Eu acho que é isso. Como você disse, vai divergir, claro, a gente diverte das pessoas que a gente ama, mas ama na vida, que é filha, pai, é mãe. Como é que a gente não vai divergir, às vezes, de um assunto tão complexo? Mas fugir da caixa, refletir, a gente vai construir. O conhecimento liberta. Claro, ele vai construir uma fundação necessária para erguer uma sociedade melhor. E é justamente, porque eu acho que agora é porque a gente está numa época polarizada, né? E é isso. E isso daí é entender, como eu falo, assim, um dos autores que eu mais gosto é o que eu menos concordo, que é o Bakunin, que é o cara que criou o anarquismo. Eu não concordo com nada, eu não sou anarquista, mas eu adoro, assim, é um dos caras que eu assim, mais estudo, sabe? E é uma coisa que eu não concordo em nada com ele. A própria coisa mesmo, tipo, comunismo, marxismo, essas coisas. Assim, eu já estudei bastante. Assim, não, concordo, zero. Mas assim, para eu conseguir refletir, eu tenho que conhecer esses caras, entendeu? Já me disseram, não sei quem foi que falou isso, mas eu importei. Não é só ficar lendo Mises e achar que, assim... Não, claro, porque tu aprende de fato com quem discorda de você. É um tijolo, Você aprende com quem discorda com você. Porque conversar com quem concorda com tudo, tu não vai aprender nada. Porque eu vejo muita gente hoje em dia, Mises está na moda, né? Aí vai falar muito de Mises, né? Mas aí tu vai ver assim, e os outras opções? Não, porque, cara, mas o conhecimento é uma construção. Então, para eu ter o meu conhecimento, senão eu estou reproduzindo o que o cara está falando. Exato. Então, eu sou, na verdade, mais um idiota fantoche. Então, eu tenho que construir a minha forma de pensar. Minha forma de pensar, eu tenho que ver o que todos eles estão falando. Como eu falo, se você perguntar como eu penso, porra, quem eu idolatro? É Max Weber, Norbert Elias, então, para mim, é o cara, né? Daqui a pouco vou até vou ter um pôster do velhinho no meu quarto. Mas assim, mas por quê? Porque eu vou passando por todos esses para chegar e criar esse senso. Isso é importante, e na política isso é importante. Senso crítico, criar senso crítico. Isso é o que destrói o populismo. Porque o populismo ele vai trabalhar sempre com a lógica do inimigo. Então, determinado pensamento econômico e tudo mais é o inimigo. Então, se você sabe muito bem, determinados nomes, se você falar, a galera já vai te... Esquece. E pelo contrário, a sua construção tem que passar por esses nomes. Se você está defendendo o liberalismo, você tem que entender o que os outros que não são liberais pensam. Claro. Até mesmo para você fortalecer o seu sistema. Claro. Esse livro aqui é um exemplo, cara. Isso aqui é de Hans Hermann Hoppe, que é um cara, um anarquista. E ele falou sobre democracia, teceu algumas coisas interessantes que eu falei, cara, se eu falar em alguma palestra, em alguma conversa, ou até publicamente,
o título, Democracia, o Deus que falhou, esquece, é você porrado. Mas ele tem uma análise que fala, pô, é interessante, tem sentido, tu vai puxando, tu vai se reconstruindo as tuas ideias e assim vai, cara. Ou assim, até assim, não concordo, mas acho ele percebeu uma coisa interessante. Eu acho que assim, não é, a gente tem muita lógica de você tem que estar certo. Não, você não tem que estar certo. Cara, pô. A genialidade tem que perceber o que ninguém percebeu. É o que está na frente de todo mundo, ninguém percebeu. A gente valoriza muito isso no empreendedor. Sim. Já percebeu? Sim, que o empreendedor ele vai criar uma demanda que estava reprimida, que todo mundo fazia, ele vai descobrir um processo para facilitar isso e vai ganhar muito dinheiro. A gente bate palma. Agora, quando é no pensamento, a gente não bate. Não, exatamente. Que é isso, de você chegar e perceber por que a gente está fazendo as coisas. Exatamente. E quais são e isso daí é difícil, cara. Pô. É o famoso assim, o empreendedor a gente bate palma, mas isso é quase uma filosofia da política, você não vai bater palma para quem está nessa mentalidade, né? Não tem jeito. Rapaziada, Big, Tamo junto. obrigado, irmão. Fechou aí. Pô, mais uma aula, irmão. Pô, obrigado de coração, valeu. obrigado de coração. Afegão, obrigado pela presença. Não deixa de curtir lá, compartilhar. Agora para os 20 mil próximos amigos, no início foram 10, agora são 20, porque foi uma aula aqui pra caramba. E ó, vamos com tudo. Abraço, valeu!